Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Um exercício de masoquismo. Yo! Somos bué da street agora, estás a ver? Dia 13 de maio lançamos um novo episódio e é temático relativo ao 13 de maio. Eu não me recordo de muitos podcasts que tenham um especial 13 de maio. Caramba! Mas um dia que nós conseguimos ter uma série na televisão, uma coisa assim, em vez de ser especial Natal, há de ser especial 13 de maio. Especial 13 de maio. Porque não é um feriado, porque não é feriado, mas em termos de datas religiosas portuguesas é mais importante, exclusivamente portuguesa. Sim. E não é assim tão valorizada. E nós decidimos fazer um especial 13 de maio, porquê? Porque tínhamos um livro sobre Fátima. Sim. E faz sentido. Aliás, tu és o herói deste programa e tu adquiriste não só a versão portuguesa, como a versão inglesa deste livro. Adquiri, sim. Eu não arranjava a portuguesa, comprei em inglês e depois vi na Vinted em português e disse, não vou ler isto em inglês. Apesar da inglesa tem uma capa mais cómica, Pois porque tem a Nossa Senhora versão extraterrestre. Ok, sem fazer spoilers. Então, vamos lá. Fina da Armada e Joaquim Fernandes escreveram As Aparições de Fátima e o Fenómeno OVNI. Sim, antes de mais, quero dizer aqui uma coisa, que é, eu respeito muito Fátima, Respeitas o quê? tradição, que as pessoas, é fixe que encontrem conforto na Nossa Senhora de Fátima. Eu não quero ser aquele nerd ateu que é, não faz sentido nenhum, do ponto de vista racional, como é que é possível tentar fazer esse debunking Os de nerds Fátima. Falam assim, é isso, Sérgio Duarte? Eu já fui isso, atenção, Okay. eu já fui Eu isso, também. dizer, é estúpido acreditar, se as pessoas se sentem bem, são confortáveis, se não fizerem mal a ninguém, tudo ok. O problema está, se pegarem na santa e a dizer, estão a ver esta senhora? É por isso que os gays não podem casar. Aí eu tenho um bife com a santa. Eu tenho Se um for- bife com Fátima, que é a caminhada de joelhos dentro de Fátima. Sim, Acho que as pessoas são hipócritas quando usam joelheiras. é esse o teu bife? Esse é o meu bife, que é, se querem andar de joelhos, assumam. Não venham com panos à volta dos joelhos, não venham com joelheiras de hóquei, que eu vi pessoas com joelheiras de hóquei ajoelhadas em Fátima. É para sofrer, minhas amigas. Ok? Sim, faz É o meu sentido. único bife com Fátima. É esse. Sim, Fátima tem coisas fixe. Tem pedaços do muro de Berlim lá. Tem uma bala na coroa da santa, a bala que Sim. o Papa João Paulo II lhe ofereceu. E sabes que Fátima tem um quadro exclusivo de Salvador Dalí que não está na obra completa de Salvador Dalí? Eu sabia que há um quadro do Salvador Dalí que ele falou com a irmã Lúcia para ela lhe falar sobre a visão. O primeiro segredo tem a ver com isso. Como a Nossa Senhora mostrou-lhes um filme sobre como era o inferno, Sim. projetou-lhes um filme. Eu não sei se pôs um ecrã, Sim. se desmeteu mesmo um filme na cabeça, mas a irmã Lúcia teve um vislumbre daquilo que é o inferno e o Salvador Dalí foi falar com a irmã Lúcia para ela lhe explicar. Sim. Então como é que é isso do inferno? E ele fez um quadro. Fez um quadro que foi encontrado depois debaixo da cama de um padre qualquer, mas pronto, não faz parte daquela obra completa da Taschen do Salvador Dalí. Há outro bife, eu também já fui como tu, e tu já vais entrar no livro, que é o facto de eu ser de história, aquele enquadramento histórico da altura em que apareceu Fátima. É curioso ter aparecido em 1917. Ainda bem que tens esse enquadramento. Mas sim. E outra que eu te ia dizer, há uma descrição muito interessante, tu leste há pouco tempo esse livro e eu li há relativamente pouco tempo esse livro, que é no ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago, há uma descrição do Ricardo Reis a visitar Fátima pouco tempo depois das primeiras aparições e daquelas idas voluntárias ou daquelas idas espontâneas a Fátima de muita gente e da dificuldade de chegar a Fátima naquela altura. Está bem descrito era uma isso. romaria, sim. Essa romaria está muito bem descrita no ano da morte de Ricardo Reis. É assim, é o que eu estou a dizer. Eu respeito Fátima, mas não vou dizer que não há coisas hilariantes em Fátima. Sim. Tipo, estar um boneco a passar e o pessoal a olhar para o boneco a chorar, isso é engraçado. É engraçado. Respeito, sim. mas tem piada. Tem Sim. piada. Visto de fora, Sim. se fosse um extraterrestre a cair em Fátima, Ok.
ias achar piada aí. Sim. Porque é engraçado. Este livro foi-nos recomendado ainda... Quando nós lançámos este podcast, alguém, já não me lembro quem, não consigo dar crédito, não me lembro mesmo quem foi, mas olha, recomendaram-nos este livro. E eu fiquei imediatamente fascinado, porque é um tema que eu leria este livro, não ironicamente, para saber o que é que se passa aqui. Sim. Porque mistura OVNIs, Fátimas, conspiração e é engraçado. Sobre os autores, a Fina da Armada é uma autora legítima, historiadora, feminista, etc. Faleceu há uns anos. Mas tem obra publicada em várias áreas. Joaquim Fernandes também tem vários livros sobre o fenómeno OVNI em Portugal. Uhum. Aliás, ele é o cofundador do Centro Transdisciplinar de Estudos de Consciência da Universidade de Fernando Pessoa. Ok. O que eu não me via a fazer isso toda a vida, mas gostava de estar um ano nesse centro de estudos. Deve ser engraçado. Sim. Ele é tipo o Mulder português, não é? E isso deve ser engraçado. Ligado a uma universidade. Pronto, Universidade de Fernando Pessoa, Sim, ok. Mas está ligado, sim, Tá. é um académico, é doutorado e tudo bem. E este livro eu já andava a adiar ler isto há muito tempo, porque uma pessoa abre o livro, tem gráficos, tem contas, e eu não sou engenheiro e eu estava com um bocado de receio de ler isto, e foi o apagão que quebrou a minha procrastinação em relação a ler este livro. Porque não tive outra hipótese. E eu peguei nele, li, e não posso dizer que isto seja um livro da pizza, porque não é. Não é? Aliás, pode ser, mas eu não tenho habilitações para dizer fazer que é. o Ok. debunking deste livro. Ok. E é dividido em 3 partes. A primeira parte é muito fixe, é uma overview do fenómeno de Fátima e da teoria, segundo a qual a aparição de Fátima é não a Nossa Senhora Católica, etc., mas uma entidade. Ok. E é o meu mal com o livro, eles não especificam muito isso. Ok. Quem era de entidade, de onde é que vem a entidade, porque é que a entidade estava a dizer para rezarem o terço, não sei, Ok. mas é uma entidade. Depois a segunda parte e a terceira são muito académicas, e tendo em conta que é um tema que não é objetivo do ponto de vista científico, Sim. torna-se engraçado, mas Tu é dizes chato. académico e no título está Fenómeno OVNI. Pois, Vou fazer um livro académico sobre o fenómeno OVNI. mas há o parlapié, está lá todo. Ok. A musiquinha académica está lá. Isso torna Tem chato. notas de rodapé. Não tem muitas, mas tem comparações de declarações e gráficos Ok. e se o Sol estava nesta posição, como é que não sei o quê, essas merdas. Yeah. E a terceira parte é a parte mais chata, é toda sobre o milagre do Sol. Não sei se sabes, O Sol dançou. no dia 13 de outubro Do mesmo ano. do mesmo ano, ou melhor, há uma aparição mensal desde 13 de maio, Ok. e a 13 de outubro a Nossa Senhora prometeu à irmã Lúcia que ia fazer uma cena para mostrar às pessoas que aquilo era real. Uhum. Então fez com que o Sol andasse de um lado para o outro, a fazer espirais e o caraças, que segundo a tese do livro não era o Sol, mas era um disco voador. Ok. Mas e lá está, eu dei por mim na primeira parte do livro a dizer: tu queres ver? Faz sentido a tese, está bem justificada. Ok. Eu dei por mim a acreditar, e não, atenção, não estou 100% certo que isto não tenha acontecido, porque é tão verosímil esta explicação. Aliás, é mais verosímil esta explicação que a da Igreja Católica. Uhum. Para mim, Ok. mais bem explicada, mais Sustentada. do que isto. Só que eu achei que havia aqui uma visão muito crítica dos autores em relação aos testemunhos. Ou seja, eles davam como certo tudo o que as pessoas diziam. E são testemunhos, vale o que vale. Uhum. E ainda por cima, testemunhos já muito enviesados. Porque tu vais ver a recolha, mas já lá chegaremos, mas a recolha daqueles testemunhos das pessoas que assistiram é feita por pessoas que não são isentas, ou seja, pessoas ligadas ao regime, pessoas ligadas à igreja, tudo isso, e também, às vezes, passados anos daquilo ter acontecido, e já com influência para trás. E depois tens uma cena que é, se tu estás lá presente, está toda a gente a dizer, e não é toda a gente, uma pessoa a dizer: olha, o Sol está a mexer-se, tu podes não estar a ver o Sol a mexer-se, mas tu não queres... Não quer ser a ovelha negra? tens fome, eu quero fazer parte do pessoal que está a ver a Nossa Sim. Senhora. Porque à partida, quem se dirigiu ao É como sítio, ir ao Nós Alive, estás na Pois. fila de trás e dizer que estás a ver os Arctic Monkeys. Não estás. quando houve aquele asteroide que
passou. Sim. Era um asteroide, não era? Sim. E eu estava a ver as pessoas a partilharem aquilo e eu estava fodido de ter ficado em casa a não ter visto. Sim. Se eu me quisesse armar, podia chegar lá e dizer, eu também vi, Também foi vi, altamente. fiz e não sei parte. o quê. Yeah. Há aqui coisas de metodologia duvidosa, mas a tese faz sentido. E então eu senti que fazia falta algum enquadramento histórico, então eu fui reler um livro que eu já tinha lido há alguns anos, do Paulo Moura, sobre as guerras de Fátima. É um livro muito interessante, que eu recomendo, em que ele fala sobre, não é um debunking dos milagres, mas fala sobre o enquadramento histórico, que tu referiste, das aparições, e sobre a forma como a figura da Nossa Senhora, não só de Fátima, mas o culto mariano, é usado para validar as vertentes mais conservadoras da Igreja. E como o Papa Pio XII e esses papas ultraconservadores da altura até o João Paulo II instrumentalizavam a Nossa Senhora e as aparições para fazer passar a tese e os dogmas mais conservadores e mais ortodoxos da Igreja, e como organizações americanas, neste caso com origem nos Estados Unidos, vão a Nossa Senhora como um ícone da Guerra Fria. Sim, é uma forma de dizer Deus está do nosso lado. Sim. E sobretudo esta ideia da Igreja Católica, que está na Bíblia, a ideia de que Deus já não falava com as pessoas diretamente, o terem instrumentalizado os santos ou a Virgem Maria de aparições constantes ou aparições de quando a quando em alguns sítios do mundo, era uma forma de prova física de que Deus continuava a contactar com os terráqueos. Nesta altura havia montes de aparições. Era um fenómeno, estava sempre a acontecer. É como na Idade Média. E eu dá-me a ideia que a diferença desta aparição e de outras aparições que não tiveram o mesmo impacto mediático é que houve um controle de narrativa desde muito cedo. Sim. Porque vivias num regime fascista. Ainda não. Não vivias, mas vivias numa Primeira República que antagonizava a Igreja. E a Igreja precisava deste tipo de manobras para... Sim, a ideia de que o regime estava a combater a Igreja Católica. Em 1917, Portugal estava na Primeira Guerra Mundial, que era uma coisa que em Portugal pouco se compreendia. Levaram na boca, ainda por cima na Primeira Guerra Mundial. Tiveste um fenómeno nesta altura que é o do Sidónio Pais. Precisamente, o Presidente-Rei, considerado o Presidente-Rei, que é uma primeira afirmação autoritária, que é, de certa forma, o preâmbulo da ditadura militar. E este ressurgimento, o renascimento da Igreja dentro de um regime anticlerical vai reforçar esta ideia de que, olha, que Deus está a olhar por nós. Vocês não podem combater a Igreja, não podem expropriar os bens da Igreja, não podem fazer-nos pagar impostos, porque tinhas a lei da separação do Estado e da Igreja de 1911 ou 12, se não me engano. E este foi um reforço do poder da Igreja dentro da sociedade portuguesa, sobretudo foi um recuperar desse poder. Pronto, então na primeira parte do livro eles relatam o evento em si e há dúvidas sobre a identificação da aparição. Porquê? A visitante não declinara a sua identidade aos pequenos pastores. Tipo, ela não apareceu lá e não disse: olá, sou a Nossa Senhora, sou a Mãe de Jesus, tenho aqui uma cena para vos dizer. Não, apareceu simplesmente. E isso, estão a fazer pá? E os autores dizem... Os vossos pais, pá? E os autores dizem... Para uma Jacinta da antiga civilização celta, a Dama Celeste seria Belisama, a qual ficou na tradição como semelhante à chama. Orjona, Astarte, Afrodite. Vênus teriam sido provavelmente outras divindades femininas descidas do céu, para Jacintas tivessem vivido outrora, respectivamente, na zona da Bolívia, Síria, Grécia e Roma. Ou seja, foi o facto de ela ter crescido num ambiente, num cristianismo, que fez com que se criasse a narrativa que era a Nossa Senhora. No entanto, para os autores... era uma entidade que já aparecia a outras Jacintas noutras civilizações que tinha outro nome. Ok. E é o que eles acham. A mãe da Lúcia pergunta assim: ó Lúcia, ouvi dizer que tinhas visto Nossa Senhora na cova da Iria. Quem foi que o disse? Foi a mãe da Jacinta, a quem a filha o contara. É verdade. Lúcia retificou. Eu nunca disse que era Nossa Senhora, mas uma mulherzinha bonita. E até pedi à Jacinta e ao Francisco que nada dissessem. Não tiveram mão na língua. Uma mulherzinha? Sim, mãe. Então, diz lá o que foi que te disse essa mulherzinha. Disse-me que queria que nós lá fôssemos 6 meses a fio, nos dias 13, chegados, e no fim diria quem era e o que queria de nós. Os autores dizem aqui que, ok, usam este excerto de um livro sobre as aparições para provar que a irmã Lúcia não a viu logo como Nossa Senhora.
No Ou entanto, seja, eu as também... revelações iam acontecendo a cada 13. Mas eu por que raio é com um alienígena ou uma entidade... Eles não dizem alienígena, eles não falam de outro planeta, falam de outras dimensões, outras realidades. Tentam dar aqui um ar de respeitabilidade que eu acho que é escusado, que eu queria rir-me mais. Sim. Não, e sobretudo tu veres alguém em cima de uma árvore, diz a 3 crianças, olhem, venham cá a cada dia 13 que eu tenho um docinho para vocês. Isto hoje não aconteceria. Tendo em conta a informação que existe, tu chegasses a casa e dissesses, tu, o menino Sérgio, com 10 anos, chegava a casa, mãe, olha, há uma voz adulta em cima de uma árvore a dizer para eu aparecer todos os meses lá, que tem uma coisa para mim. Vi um demónio. E a tua mãe ia te dizer, oh pá, já não sais de casa, quem é que está lá? Chamavam a PJ, não é? Sim, mas supostamente ela disse que mandou-os aparecer lá todos os dias 13 durante 6 meses e só dia 13 de outubro é que ia revelar quem era. Porquê? Pois. Qual é a lógica? Calma, aí aparece sempre e no final é tipo, está a fazer um teasing estúpido. Epá, sim. Então isso é 13 de maio, foi a primeira, não foi? Sim. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ah, são 6 episódios, é uma minissérie Netflix. É uma minissérie, sim, vai lá 6 vezes. E então eles perguntam-se, mas a poucos anos do século XXI, que é quando eles escreveram o livro, após termos derrubado a barreira da nossa atmosfera, iniciando os caminhos que levam às estrelas, não poderá realmente a mulherzinha bonita ser outro alguém, outra entidade? E tudo bem, eles referem-se aqui a uma senhora não identificada. Ela Mas não é uma estava senhora. É uma senhora, é uma menina muito bonita. E a questão aqui também, a Jacinta era a mais velha. O Francisco e a Lúcia era a mais velha. Ah, era? Era. Era mais velha que os outros dois. Mais velha que os outros Mas dois. os dois morreram. Há uma Morreram. conspiração disso. Morreram. E há aqui um roast ao Francisco, porque o Francisco e a Jacinta eram analfabetos e sujeitos a uma crença por vezes cega tomada do pai. O pároco de Fátima, num decurso dos seus inquéritos, anotaria que Manuel Marto era demasiadamente crente, se não alucinado. Ou seja, eles viviam num ambiente de fundamentalismo. Eram 2 de 7 filhos. Uma forma deles chamarem a atenção do pai era dizer que andava, olha pai, estou a falar com a Nossa Senhora. Bem, imagina... Sim. O pai a dar atenção só ao outro. António, anda a brincar com carrinho. Imagina que tu passavas a tua vida a ver filmes da Marvel. Só. Sim. Banda desenhada, Marvel, vias tudo. E não ligavas às tuas filhas. Sim. As tuas filhas disseram, oh pai, vamos fazer isto, aquilo. E tu, não, deixa-me agora, estou a ver o Avengers pela 40ª vez. Sim. Eu preciso disto para mim. Cala-te. Como é que as tuas filhas tinham de chamar a atenção? Dizer, olha, oh pai, lá fora está ali o Thor a voar. Tá. Eu vi. Sim. Eu estava no parque infantil e vi o Thor. E tu lá metias o pause, mostra-me lá onde é que ele está. Ele, só eu é consigo ver. Mas ele disse para eu vir aqui todos os dias e é uma forma de passares tempo com elas, não é? É. Se tu tens um pai alucinado... Era um bom chamariz, Sim, se tu tens um pai alucinado, uma forma que tens de o tirar da alucinação, dele te ligar, é esse. Yeah. O Francisco era de poucas palavras e, em geral, imitava o que a irmã e a prima faziam. Dificilmente tinha qualquer iniciativa. Aliás, o Francisco, ele inicialmente, eu não sabia, ele nem viu a Nossa Senhora. Mas estava lá no meio e a Lúcia, estás a ver? Tu também vês? Sim, também vês. Também vês. Eu estou a ver. Estou a ver, sim. Estou a ver. É uma senhora muito bonita. Na volta só a Lúcia é que viu e os outros dois, olha, sim, também vimos. E a Lúcia que tinha aquelas dioptrias todas. Sim, ela via mal. Mas era vidente, é conhecida como vidente, por isso acredita, tudo pode acontecer. Ela não deixou que isso a limitasse. Pois não. Ter uma visão. Não. Até usou a favor dela. Sim. Quando uma pessoa só tem estigmatismo na alma. Quando o diretor do Jornal Mensageiro perguntou à Jacinta o que é que tinha visto, ela disse, não me recordo, a Lúcia é que deve saber. Red flag, ok? Se calhar foi por isso que eles foram mortos. Como todas as mocelas da serra, escreve o padre João de Marchi, Lúcia gostava de se adornar nas ocasiões das festas, com cordões de ouro, com grandes arrecadas que caíam até aos ombros e um gracioso chapelinho
guarnecido com contas doiradas e penas de várias cores. Inconscientemente ou não, o certo é que Lúcia nos aparece como conhecedora de outras aparições clássicas atribuídas à mãe de Cristo. Pois. É natural que essa memória de fundo viesse à superfície quando pela primeira vez se defrontou com uma senhora estranha vestida de branco sobre uma azinheira. Eu acho que a conclusão que os autores dizem é: não negam que a Lúcia viu de facto alguma coisa. Só dizem, ela estava influenciada, portanto se calhar viu um extraterrestre e disse que era a Nossa Senhora. Yeah. Não dizem que ela estava influenciada, se calhar inventou. Pois. Sei lá, para chamar a atenção, por questões de tédio. E depois, quando tu entras numa mentira, tu também facilmente Consegues alimentar. e acreditar nas tuas próprias mentiras. Certo. Eu fiquei a saber, por exemplo, que a Lúcia teve mais visões em Pontevedra, depois de ter sido presa pela igreja para não abrir a boca, basicamente. Sim. Ela chegou a Ela falar foi para Pontevedra? Pontevedra e depois Tui e pronto, andava por aí. Voto de silêncio, não podia falar com ninguém, a não ser pessoas recomendadas pelo bispo. Fizeram mesmo gatekeeping, a dizer, agora cala-te. Aí, fecharam uma garota. Yeah. 2 morreram, febre na gripe espanhola e uma foi presa, portanto. E ela chegou a falar com o menino Jesus e tudo, chegou-lhe a aparecer. Mas o menino era bebé? Era uma criança. Era uma Que criança. giro. Aí apareceu o menino Jesus. O que é que ele disse? Gugu data. Gugu catata. E então, o que os autores dizem é, ela foi educada no catolicismo, sabia que havia aparições de Nossas Senhoras, portanto enquadrou aquilo que viu nesse mindset. Yeah. E eles dizem, por outro lado, nunca ouvira dizer que do céu pudessem descer outras criaturas que não as da religião católicas. Se ele tivesse crescido a ver X-Files, Ou a ver o canal ET, História. o canal História, E a ver que as pirâmides foram construídas por extraterrestres. ela não ia ver a Nossa Senhora. Sim. Claro. Está aqui esta justificação engraçada. Sim. Ela chegou a dizer, não sei se era Nossa Senhora, era uma mulherzinha muito bonita. E todo este ambiente se repercutirá nas questões que Lúcia coloca à entidade e na interpretação das consequentes respostas. Opa, eu queria aqui sublinhar a palavra entidade. Sim. Gosto disto, da aparição ter sido uma entidade. Sobretudo, acho piada, porque esta é uma visão engraçada, que é, eles partem do princípio que houve mesmo uma aparição. Partem, eles não questionam isso. Exato, isso não é questionável. Isso- Um livro académico que não questiona uma aparição. E não só, tem aqui partes a responder aos céticos. Fixe. Quem fala da alucinação coletiva e não sei o que, eles acham que essas teorias são todas um disparate. Sim. A mais lógica é que houve mesmo uma aparição. É que houve mesmo uma aparição. E eu não estou 100% convencido que não houve. Eu estava antes de ler este livro. Agora, pendo para o não, mas pode ter havido ali extraterrestres e num encontro imediato. Ok. Tu acreditas em extraterrestres? Não. Não? Não. Achas que num universo tão grande? Pá, não acho. Sou agnóstico em relação a isso. Eu acho que é inevitável. É inevitável. Acho que tem Então que existir. acreditas mesmo? Acredito. Eu não, sou agnóstico nisso. Acredito que há vida noutros planetas e vida inteligente, sim. Acreditas nisso? Acredito. Ok, está bem. Acredito nisso. Agora, não sei se nos visitam, não sei se algum deles desenvolveu essa tecnologia e mais, não sei se tendo desenvolvido essa tecnologia, se eles iriam fazer isso. Ou pelo menos de uma forma que nos notassem e Pá. que andassem a perturbar agricultores do Alentejo, do Texas, Sim, ou do Novo México, ou não do é? Novo México, ou a fazer pirâmides e coisas assim. Sim. Epá, eu acho que se existirem e se realmente são inteligentes, quer dizer que não foderam o planeta deles. Logo, nunca sentiram a necessidade de explorar, porque sentem-se bem no sítio onde estão. Não, nunca ouviste falar da teoria da Floresta Negra. Então, Que é, aliás, isso é abordado naquela trilogia da ficção científica do Cixin Liu. O segundo volume trata disso. E a teoria é que se tu és de uma civilização alienígena hiper avançada, tu tens de assumir que há outras civilizações que podem ter-te superado. Então não é do teu interesse dar-te a conhecer, porque estás a sinalizar essas civilizações que existes e não sabes qual é a moralidade deles ou o que quer que seja. O instinto de sobrevivência é, vamos matar estes gajos antes que eles cheguem ao nosso ponto, porque pode ser perigoso. ok. Portanto, pode ser isso. É uma explicação para o paradoxo de Fermi, que é uma cena. Yeah. Não, é verdade. Eu acho isso. Agora, também acho muito bizarro aqueles vídeos que o governo americano volta e meia desclassifica e uma pessoa, eles dizem, nós não sabemos o que é isto. Yeah. Eu fico, foda-se. Então,
que é que Sim, sobretudo os vídeos do Novo México, em que Sim. se vê, em que durante muito tempo soube-se que era muito mais fácil eles aceitarem que havia muitas pessoas que acreditavam em UFOs, não é? Em OVNIs, porque eles estavam a fazer experiências militares que não queriam que ninguém soubesse. Sim, isso é verdade. Também é usado como forma de desviar as atenções. Claro. É preferível eles que discutem Sim, sim, extraterrestres e que nos deixem à vontade, sim. Também é isso. Mas eu acho que é possível existir. Ok. Mas também não percebo porque é que uma entidade vem de outra dimensão para trollar pastorinhos. Epá, pois. E porquê é que se chama pastorinhos? Eles são pastorinhos. Eles são mesmo pastores? Estavam com o rebanho. Aliás, há uma situação, eu acho que aqui fala disso, em que eles disseram à senhora, não, desculpe lá, nós temos de ir ali, as ovelhas estão a fugir. Ela não se preocupem que elas não fogem. Portanto, a Nossa Senhora criou ali uma forma... Nossa Senhora controla cabras com o olhar. Sim. Ela protege o nosso rebanho, nós temos de estar aqui a falar à vontade. Sim. A Lúcia é levada para aos 14 anos, pegam nela e levam-na para um convento. Ei, coitada. Dizem, nas vésperas da sua partida, a jovem escuta reverentemente as ordens severas do bispo que se condensam em 3 sims, pronunciados pela vidente. Não diz para onde vai, nem quem é, e muito menos voltará a falar nas aparições. É fodido isto. Ela não sabia ler nem nada. Levam-na, ensinam-lhe a ler, ela publica uma série de memórias. Os segredos de Fátima é aquela cena que vão sendo atualizadas em função daquilo que é necessário, não é? Sim, em função da conjuntura. Da conjuntura. Ela depois torna-se uma espécie de Nuno Rogério do convento. Sim, e são revelados depois das merdas acontecerem, não é? Yeah. Que é para dizer, estão a ver, olha, isto estava fechado no envelope lá no Vaticano. Enfim. Sabem as profecias de Nostradamus? As minhas são melhores. Porque eu digo que aconteceu depois de ter acontecido. No dia 19 de outubro, a Lúcia disse ao Visconde de Montelo que a senhora lhe afirmava: a guerra acaba ainda hoje. A Primeira Guerra Mundial. Sim. Tal não se verificou. Este pormenor é embaraçador se cotejarmos uma outra declaração registada na revista Brutéria, em maio de 51, sob a pena do padre não sei quantos. Aí, a já irmã Lúcia afirma: não ouvi dizer que a guerra acaba hoje, mas sim, se fizerem penitência, a guerra acaba. Reiki. É. Se fizerem reiki, a guerra Não, acaba. porque a cena é... Sabes qual é que é? É outra merda que eu não percebo porque é que as pessoas levam isto tão a sério. Que é, qual é a grande cena que a Nossa Senhora... A grande mensagem de paz que a Nossa Senhora foi dizer? Foi, rezem o terço. É isto. Ok. Rezem o terço e façam confissão no primeiro sábado de cada mês. Porque o que a Nossa Senhora fazia, e mostra também a mesquinhez dos padrecos que controlam a igreja, que é, tem uma hipótese de trollar as pessoas à grande e pô-las a ver coisas incríveis, aliás, como o gajo dos Mormons fez. Esse gajo tinha sempre histórias mirabolantes. Sim. E depois dizia, onde é que está o pergaminho? Olha, desapareceu, não sei. Tinha sempre histórias incríveis. Estes gajos não montam aparições e põem a Nossa Senhora a dizer os dogmas padrecos deles, que rezem o terço, vão à missa, vão à missa uma vez por mês, têm de se confessar, que o padre precisa de saber quantas vezes é que vocês se masturbam. Sim. É isto, não é? Sim. É este tipo de segredos, meu. É a montanha pariu um rato. Sim. Eu preferia, e se for um extraterrestre, eu espero mais de um extraterrestre do que isto também. Então tu fazes uma viagem intergaláctica para outra dimensão e a tua cena é: meninos, rezem muito. O terço. Sim. E porquê o terço? Porque não, sei lá. Pois. Porque querem vender terços, porque em termos de merch é uma cena fácil de vender. Que é aquele colarzinho, não é? Sim. Com as contas, é super fácil. Sim. Se calhar na altura eles tinham sob produção de terços. Sim. Então há diferenças entre a versão original e a versão 2.0. Por exemplo, a Lúcia conta-nos o início do fenómeno. Andava guardando as ovelhas na cova da Iria, na companhia do meu primo Francisco e da Jacinta, brincando, fazendo um muro à volta de uma moita, e vimos um relâmpago. E disse eu para o Francisco: vamos embora, porque está a dar relâmpagos e pode vir trovoada. Voltámos às ovelhas para nos virmos embora. Chegando a meio da fazenda, deu outro relâmpago e vimos uma senhora em cima de uma carrasqueira. Ficámos muito assustados por vermos aquele resplendor que a envolvia. Então disse-nos ela:
Não tenham medo porque eu não vos faço mal. E ela não fala aqui da Nossa Senhora. Isto é a versão inicial. Ok. Que não é inicial, é de 1922. Mas, enfim. Sim. Enfim, eles fazem estes artifícios, sabes? Sim. Não foi no dia a seguir. Não foi um TikTok que ela fez. Sim. Não, foi em 1922. Teve tempo para amadurecer isto. 5 anos depois. 5 anos depois. Ela disse que via uma mulherzinha muito bonita, que o vestido era todo branco e que à pergunta de onde era, apontara para o céu, dizendo que era de lá. Para o céu não tem de ser... Pois. Podia ser de outra galáxia. À pergunta da vidente sobre o que vinha ali fazer, a senhora respondeu: venho cá para te dizer que venhas aqui todos os meses até fazer 6 meses e no fim dos 6 meses te digo que quero. Porque ninguém... não sei. Isso parece aquelas novelas, o Pedra sobre Pedra. O Francisco para tu não revelares que era ouvia. o Jorge Tadeu e não sei. O Francisquinho não ouvia. Estava lá... Eu só estou a participar. Não beijo nada, não ouço nada. A entidade disse que vinha do céu e que voltaria ainda uma 7ª vez. E que todos eles, os videntes, os 3, iriam para o céu. Fogo. Espera, Garantia. espera. Todos eles iram para o céu. No entanto, o Francisco ainda tinha de rezar muitos terços. Como quem diz, vão todos para o céu, mas Francisco reza o terço. Sim. Francisco, tu és meio mongo. Ou tu rezas, é que não ouves um caralho. Ok? E portanto, ou rezas ou fodes-te. E eu espero que ele tenha ido para o céu. Agora, eu também acho uma cena que é, o que é que rezar um terço? Eu acho que mesmo aqui o Papa, o falecido Papa, o último, ele não negaria o céu a ninguém por não rezar terços. Este é um dogma muito antiquado. Pois. Que é, ele não disse, olha Francisco, tu se calhar masturbas-te muito. Ou Francisco, Pois. se calhar... Francisco, que borbulhas é essas? Sim. São essas. Tu andas a tocar no teu pirilau. Francisco, o que é que tu andas a fazer? Ele fica muito rijo. E só desincha quando eu esgalho. E é essa a origem da procissão das velas. Pois é. Segurar um pau. E se calhar foi por isso que a entidade apareceu em cima de um galho. Segundo Lúcia, em 1941, Sim. à pergunta da entidade sobre se queriam oferecer a Deus para suportar todos os sofrimentos em reparação dos pecados, que é uma pergunta estúpida, Não, e os garotos, não, não quero. a senhora abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, que nos penetrava no peito e no mais íntimo da alma. Isto também não é resposta nenhuma. Não. Isto parece o poeta da cidade, isto, Sim. não é? Parece penetrava no peito e no mais íntimo da alma. A luz, para tu veres. Depois é um capítulo sobre a descrição da entidade. Em termos de aspecto físico, a Nossa Senhora não é diferente de outras Nossas Senhoras relatadas. No entanto, é diferente da estátua. Por exemplo, segundo o aspecto físico, é uma espécie de boneca muito bonita. Foi assim que a Lúcia disse. Tinha olhos pretos e era tão linda no rosto como nunca tinha visto senhora alguma. Ok. Também ela Também deve ter visto aquelas renascentistas todas distorcidas. Ela deve ter visto 5 senhoras até aí na vida dela. Pois. É uma cena desta altura. As pessoas não tinham redes sociais, não tinham revistas. Ela conhecia 5 pessoas. Portanto, não era preciso ser muito bonita para ser mais bonita de todas as que a irmã Lúcia viu. Yeah. O pároco da freguesia procedeu a algumas comparações com várias senhoras de apreciável beleza. Ou seja, fez tipo um retrato de robô da Nossa Senhora. Uma delas, uma jovem de 15 anos, foi posta perante Jacinta no dia 21 de agosto. Não foi nenhuma destas. A outra é muito mais bonita. Tem aqui uma para mim, poderia ser um início de um romance daqueles de Young Adult, LGBT, queer. Sim. Portanto, porque eu vou-te ler isto. Lúcia afirma ao Visconde de Mondelo que a senhora parece ter uns 15 anos. O diretor do jornal O Mensageiro, é evidente, compara a uma rapariga da aldeia de nome Virgínia, uma vizinha de 12 anos. Nessa via, não admira que o cônego Bartas tenha descrito a entidade como a maravilhosa menina, contrapondo-a a Maria de Nazaré, figura histórica que morrera já idosa. Ou seja... O parco anda a apreciar meninas para comparar? Não, mas a Lúcia viu a senhora mais bonita que alguma vez viu e comparou-a com uma Virgínia da Terra. Isto podia ser o início de uma... Yeah. Podia ser uma história fofinha até, não é? Sim.
a Virgínia ouvir aquilo e... Tu achas que pode ter sido alguém a trollar os garotos? Não, isso acho que não. Porque a partir de certa altura aquilo tornou-se uma romaria. Então os pastorinhos estavam lá a falar com a senhora, as pessoas não viam a senhora, mas estavam lá ao lado. Sim. E pronto, havia alterações de clima relatadas. É preciso dar sempre um desconto, não é? Porque depois as pessoas, não é? Já fiz 300 km a pé para estar aqui. Ai, qualquer pessoa que faça 300 km a Sim. pé fica com Havia alucinações. pessoas a ir do Alentejo e o caraças, Yeah. fiz 300 km. Não vou dizer que isto não foi nada, senão até me chamam estúpido na minha aldeia, não é? É que não havia daquelas botas de caminhada na altura. Ia tudo com tamancos. Depois ficamos a saber que a Virgínia, a tal menina de 12 anos, tinha 1,10 m de altura. E estimativa que coincide com a que se pode ler no inquérito paroquial. Disse a Lúcia que a senhora, que ela e os primos viram, tinha um pouco mais de 1 metro de altura. Ou seja, Okay. era uma entidade... Era uma entidade anã. Anã, sim, era Sim. anã. Isso também tinha piada, caralho. A Nossa Senhora ser anã. A Nossa Senhora também cegava. O esplendor que envolvia é mais bonito que a luz de sol e muito brilhante. E diz ela que no último encontro, a vidente queixava-se ao sacerdote que também cegava. Era Cegava. Sim. E que Tinham de vez em daqueles quando neons. eu tipo... tinha de esfregar os olhos, era tipo olhar para os máximos Sim. de um caminhão. Ou seja, Ou era, daqueles neons para fazer vlogs. era branca e luminosa. O rosto da senhora era mais claro que o sol. E que não podia olhar bem para a entidade porque faz mal aos olhos. E se calhar é por causa disso que ela teve de usar óculos. Porque olhou demasiado, passou demasiado tempo a olhar para a Nossa Senhora. O vestuário dela é extravagante. Eu vou-te dizer como é que ela descreveu o vestuário dela. A saia era branca e dourada aos cordõezinhos, ao comprido e a travessos, e era curta. Isto é, não descia até aos pés. Vê lá. Era uma senhora... Via-se tornozelos. Via-se tornozelos. Não conheces E nenhuma viste- estátua da Nossa Senhora a ver-se os tornozelos. E olha pois que não? visto baixo devia dar para ver cueca. O casaco era branco, não dourado. Manto branco que da cabeça descia até a orla da saia, dourado aos cordõezinhos de alto a baixo e a travessos nas orlas, o ouro era mais junto. O casaco tinha 2 ou 3 cordõezinhos nos punhos. Não tinha cinto, fita ou faixa à cintura. Parecia-lhe que tinha meias brancas não douradas, mas que não dava a certeza, porque para pouco mais olhava do que para o rosto. E como se verifica, dizem os autores, esta descrição não corresponde a nenhuma senhora do culto católico. Pronto. Portanto, não podia ser a Nossa Senhora. Sobre a cabeça tinha um cestinho de ouro riquíssimo e deslumbrante. Um capacete. Um cestinho de ouro. Um cestinho de ouro. Na altura não tinha palavra para capacete, se fosse hoje Um cestinho de ouro. estava Uma com um canastra. capacete. Ela não tinha orelhas. A segunda Lúcia não viu orelhas na Nossa Senhora. E que tinha ao pescoço um cordão com uma bola que chegava até à cinta. Tratar-se-ia, pois, de uma bola e não do adereço que permaneceu pela força das convenções na atual imagem da Virgem. A atual imagem tem tipo um coração. Yeah. Era um coração, era uma bola. E eu Se calhar- mostro-te aqui um desenho. Mas o coração é uma bola. Não, mas mostro-te aqui o desenho da Nossa Senhora. Segundo o relato. É. E estes desenhos encontram-se na obra Encontros com Humanoides, do espanhol António Ribeira, porque há várias visões em que humanoides aparecem e têm tipo uma bola nas mãos, luminosa. Ok. E podes ver aqui o desenho da entidade de Fátima na interpretação dos autores, com base na descrição fiel da irmã Lúcia. Fiel, sim. Não é de todo, como podes ver, as pessoas não estão a ver. Parece mais um Helen do que uma Nossa Senhora, não parece? Sim, por causa da cabeça e sobretudo não ter orelhas. Eu acho que é dela estar com um pantsuit, não é? Sim. Tipo um power suit, xadrez, está com uma capa, não tem orelhas, mas tem os brincos. Até parece um fato feito daquelas salas para doentes psiquiátricos, não é? Parece que está toda almofadada. Parece que está vestida de edredons. Sim. A entidade nunca sorriu, nem se mostrou triste, sempre séria, e não mexia os lábios. E movimentava as mãos quando manipulava a bola, fazia aquela cena tipo de circo. E depois não caminhava, ia certinha e não mexia os pés. No capítulo sobre quem era a entidade, eu gostaria de saber, mas eles não explicam. Eles fazem uma comparação de várias aparições de Nossa Senhora, La Salette, Lourdes. Por exemplo, em La Salette, uma aparição antiga, foi a vidente também não disse que era a Virgem, foi o Papa que a identificou. Em Lourdes, a mesma coisa. Os outros é que dizem que é a Virgem Maria, disse a vidente.
eles podem bem ter visto uma entidade extraterrestre e estão a dizer que é virgem quando não é. Por exemplo, nas memórias, a vidente chega a confessar que após as aparições de maio e junho, pensou desistir de comparecer aos encontros por temer que se tratasse obra do diabo. Acabou por reconsiderar, mas impelida por uma força estranha, componente omnipresente nestes confrontos com outra inteligência, como veremos. Ou seja, nestes encontros, as entidades mexem-te com a cabeça. Estás a ver? A irmã Lúcia estava, estou farta disto. Tipo, isto pode ser um demónio a gozar comigo. Isto passou pela cabeça. Mas algo dentro dela a impeliu a ir. E é o que acontece com os extraterrestres. Eu não sei se sabes a história da estátua das aparições. Da estátua? Da figura, da estátua, da senhora. Sim. Da Nossa Senhora de Fátima. Foi um tal de Gilberto Santos que encomendou uma estátua, que entrevistou os videntes, e encomendou uma estátua à Casa Fanzeres de Braga. E o operário, a quem coube a execução da tarefa, um tal J. Tedim, não teve dificuldades de maior para a concretização do seu trabalho. Inspirou-se numa imagem de Nossa Senhora da Lapa da Casa Estrela, que correspondia com evidente fidelidade à descrição feita pelos videntes de Fátima. Em vez de ouvir o que os pastorinhos disseram e fazer uma estátua de um alienígena, copiou outra. Yeah. Isto também não é nada. E eu fiquei a saber, no livro do Paulo Moura, houve uma altura que eles fizeram uma data de estátuas. E tinham estátuas que faziam peregrinações. Por exemplo, levaram uma para o Vietnã, na altura da Guerra do Vietnã. Levaram uma para a Praça Vermelha, tapada, para rezarem a Fátima à socapa lá durante o comunismo. Ou seja, Praça Vermelha, Moscovo. Sim. Levaram para Praga, na altura da Primavera de Praga. Este Tedim fez várias réplicas da estátua da Nossa Senhora, com base neste modelo da Nossa Senhora da Lapa. O que para mim, não se faz. Se vais fazer uma estátua tão importante, tem de ser fidedigna. Faz uma cena nova, meu. Fidedigna. Uma sem orelhas. Sim, por exemplo. Constante das mensagens de Fátima. Marcação do próximo encontro, aos dias 13. Recitação do terço. Feitura de andores. Sugestões de alfabetização de Lúcia. Pedidos de curas. Ofertas de presentes à Senhora. Construção de uma capela e promessa de um milagre. Além da questão da guerra. Pronto, isto é uma constante. É o que eles disseram sempre que aconteceu. No entanto, estes autores, ao mesmo tempo que assumem que isto é facto, não concretizam isso? Não explicam por que raio é que uma entidade alienígena iria mandá-los rezar o terço. Yeah. Isto é manhoso. Yeah. Eu acho, para quem estuda OVNIs, deviam ter outra abertura de espírito. Mas eles queriam vender o livro também não queriam chocar muito. Há mais 2 volumes deles, mas que eu não vou ler. O quê? Sobre isto? Sim. Ok. Sobre as hipóteses do que isto poderá ser, alguns autores, como Bertrand Mathieu, recusam a hipótese extraterrestre do primeiro grau. Isto é, tratando-se de seres tripulando engenhos materiais. Outros, como Aimé Michel, evoluíram para os domínios avançados da parafísica ou física das interações entre a consciência e a matéria. O fenómeno OVNI, e por arrastamento o fenómeno aparição, seria talvez um fantástico poltergeist, objeto que se desloca espontaneamente na realidade, cresce, sob a ação psíquica à distância de alguém. Um autor sistematiza algumas propostas para a origem ou origens. Projeção do inconsciente coletivo da humanidade, manifestação de entidades ou energias inteligentes de outras dimensões, manifestações de outros habitantes físicos do nosso mundo, núcleos de energia psíquica quase inteligente residual atuando automaticamente. Há também alguns no universo, vêm de alguns de outro sistema solar, ou vêm num universo paralelo ao nosso espaço-tempo, paralelo ao nosso espaço, mas não contemporâneo, viajantes no tempo, e paralelo ao nosso tempo, mas não no espaço. Isto, eu não percebo, que vem de outro país. Pois, paralelo ao espaço. Sim, não percebo. Por ser assim inteligentes, para além do nosso contínuo espaço temporal. Sério. Ou seja, eles levantam estas hipóteses, mas não concretizam. Isto para mim é a parte mais interessante, que eu queria vê-los a discutir isto. Dizer mesmo, a Nossa Senhora veio do planeta Namek, por exemplo. Isso eu gostava de saber, mas eles também não têm forma de saber. E então a irmã Lúcia foi fechada, não a puderam interrogar devidamente. É triste que tenha acontecido, porque a irmã Lúcia podia ter tido uma vida, podia ter sido influencer. Podia ter tido uma vida boa e confortável, mas a Igreja, como viu aqui uma oportunidade de combater o comunismo, porque no livro do Paulo Moura há aqui questões interessantes, que é o Papa Pio XII era um... Isso é o da Segunda Guerra Mundial, não é? Era nazi, vá. Sim. Havia aqui uma história que é o Papa Pio XI, o antecessor dele, quis fazer um
um statement forte contra o fascismo e o nazismo italiano. E encomendou um texto, como é que ele chama? Encíclica, a um padre americano que tinha escrito contra o racismo sistémico dos Estados Unidos. E ele escolheu esses jesuítas especificamente porque queria passar uma mensagem do género. O trabalho foi feito e o Papa Pio XII, o cardeal, antes de se tornar Papa, era secretário de Estado, foi adiando, com a conivência do chefe dos jesuítas. No dia em que ele ia anunciar essa encíclica, em que ele ia fazer um discurso a renegar o Holocausto e o Mussolini e tudo o resto, em 1939, penso eu. Então, o Holocausto não, né? A perseguição aos judeus. Sim. Kristallnacht, já estava a acontecer, não é? Okay, e eles sabiam, eles tinham informação. Aliás, o Papa Pio XII chegou a ser o núncio em Munique. Sim. Portanto, ele sabia o que se estava a passar e simpatizava com o Hitler, porque o Hitler tinha coisas más, mas era anticomunista. E para ele a ameaça maior era o ateísmo, era o comunismo, era o iluminismo, essas coisas todas que esses gajos não gostam, o progresso. Então o Hitler era como é mau, mas é útil. E vê-se isso muito ainda na igreja, esse tipo de compromissos. Mas o Pio XI, o Papa que ele supostamente servia, queria fazer um statement forte contra isso. Não conseguiu fazer porque eles adiaram, alteraram a encíclica e quando ele ia dizer, teve um problema, morreu. E ficou na gaveta. Só muitos anos mais tarde foram recuperar este texto, uma forma da igreja dizer, estão a ver, nós íamos dizer alguma coisa contra isto, mas não dissemos porque ele morreu. Porque o outro gajo abafou. Claro. O que é preocupante. Depois ele também está envolvido em conspirações para matar o Hitler, eventualmente. O segundo, o Papa o Pio XII, para matar o Hitler, no sentido em que precisamos de um nazi mais moderado. A lógica era essa. Um gajo que combate ao comunismo, então ele era sempre o Papa pela paz. A cena dele, ele passou a Segunda Guerra Mundial toda a tentar negociar uma paz entre aliados e nazis. Sim. Mesmo numa altura em que era insustentável isso. Tragam-me o Alberto Speer, que eu esse nazi aceito. E depois surgiram a revelação do segundo segredo de Fátima, que é, como é que se diz, a conversão da Rússia. Isso surge convenientemente para combater o comunismo. No entanto, o enviado do governo americano disse ao Papa, olha, não podes passar esta mensagem tão contra o comunismo porque nós precisamos deles. Isto basicamente. Nós precisamos deles, não podemos antagonizá-los nesta altura porque eles estão a morrer pela nossa causa. E então ele fez uma alteração ao discurso que ia fazer, em que não fala explicitamente eles têm um termo, não é evangelização da Rússia, não sei. A conversão da Rússia. Sim. Ele não fala especificamente disso e entre os nazis perceberam isso como um ataque ao nazismo, mas também não era muito claro. Ok. Como não falava especificamente do ateísmo russo, eles viram aquilo, não, eles estão a falar de nós. E estava. Portanto, a Nossa Senhora de Fátima, a determinada altura, também foi usada para combater o nazismo. Dá para tudo. Fogo, a Nossa Senhora de Fátima parece o Salazar. Sim, é isso. A Nossa Senhora dá um bocado para tudo. É virgem, mas dá para todos os lados. Dá para proteger o regime, dá para combater o comunismo, dá para combater o nazismo. É uma questão do enquadramento que os papas da altura lhe dão. Mas este Papa Pio XII era filha da puta, pronto. Só para dizer. Impossível. Só para dizer isso. Isto é a primeira parte do livro. Isso já estão a dormir. A parte 2 e a parte 3 são piores. Portanto, vai ser mais rápido. Na parte 2, eles descrevem minuciosamente o fenómeno da Cova da Iria. E dizem, por exemplo, falam do fenómeno, do que foi visto na Cova da Iria e comparam com outras aparições de OVNIs. Ok. Ok. Então, por exemplo, relâmpagos. Houve o tal relâmpago. Relâmpagos precedem as aparições sempre. Ou seja, no fenómeno OVNI há sempre isto. Eles terminam depois cada ponto com constatações de ovniologia a dizer Espanha, Almonaster al Real, 3 de agosto, também houve um relâmpago e alguém viu não sei o quê. Pronto, por aí. Portanto, a forma deles provarem é se houve uma aparição de OVNIs num sítio qualquer e foi precedido de algo, se este também existiu, esse fenómeno é igual. É. Ok. Depois, zumbidos da abelha é uma coisa que acontece. Da abelha?
que é assim Não é de velhas, zumbidos de velhas. de abelha. Ok. Que Isto era giro de ser zumbidos de velhas. Eles estarem a rezar o texto. Mas há isso, sim. Yeah, zumbido de velha, nas missas há sempre. Geralmente o pessoal mais crente não consegue rezar para dentro. Não, é bichanar. É bichanar, sim. Yeah. Então ouve-se um... Houve zumbidos. Enquanto a irmã Lúcia e os outros dois estavam a ver a Nossa Senhora, as pessoas estavam à volta, ouviam um zumbido, que era as frequências do extraterrestre. Opa, sério. Que eles dizem aqui que os extraterrestres conseguem falar em frequências específicas para ti. Por exemplo, se eles quiserem comunicar para ti, entram diretamente no teu cérebro, só falam para ti, E tu quem não está à ouves? volta ouve zumbidos da abelha. Ah, ok. Tu ouves o que é que ele quer dizer, e isto pode acontecer também a projetar imagens no teu cérebro. Nuvens bizarras aparecia, e eles dizem aqui que, O que é uma nuvem bizarra? olha, uma nuvem bizarra é uma nuvem leve que surgia sobre a árvore, parecendo envolver ou ocultar a aparição. Ou seja, as pessoas estavam lá, viam aparecer Uma espécie de nevoeiro em nuvem. Sim, tipo, por exemplo, aqui uma cena estranha que a irmã Lúcia disse. Ela dizia, olha, vai ali, nós só víamos uma nuvem. E quando dei por ela ia assim, obra de um palmo afastada da rama da azinheira. Fomos sempre com a vista atrás dela, que ia devagarinho para o nascente, até que desapareceu. Mas a Lúcia parece que ainda via alguma coisa, porque não nos dava atenção, até que por fim disse, pronto, agora é que não se vê, já entrou para o céu, já se fecharam as portas. Ou seja, as pessoas estavam a ver uma nuvem, tipo elevador, a subir para a nave espacial, a irmã Lúcia, pumba, via as portas do céu a fechar. Ah, ok. Bruno, eu lendo isto, em pleno apagão, a precisar urgentemente de um café, que eu estava em casa, não tinha gás, o meu fogão não é gás, não tinha água, porque no meu prédio é preciso bombear água, não tinha forma de fazer café, a ressacar completamente de um café. Eu digo que eu estava a ver isto e estava a pensar, olha, se calhar foi mesmo um OVNI. Porque fecharam as portas. Isso é aquela imagem que nós temos dos filmes do Spielberg. Yeah. Não é? Aqueles encontros de terceiro grau. Sim, que é Encontros imediatos de terceiro grau. que é, tu vês uma cena grande, vês uma porta a abrir e sai lá Feixe de luz. Sim, tem aqui feixe de luz, e eles falam aqui de uma escada e de uma cena que as pessoas viam, e eu ponho-me a pensar. Será que o Stairway to Heaven é baseado nas aparições de Fátima? Poderá ser, porque eles referem aqui várias vezes uma escada para o céu, sim. Queres ver aqui a escada? Olha, a casuística moderna dá-nos conta de objetos circulares e fusiformes de grandes dimensões. O OVNI clássico, o disco voador. A escada da Cova da Iria, ainda que tivesse apenas 600 metros, poderia produzir uma zona de sombras na área. Era tipo uma... Yeah. Eu não sei como é que é de explicar. Era uma coisa meia transparente, em que o céu tornava-se meio opaco, metia um filtro no céu, e isto para as pessoas viam, olha, o céu mudou de cor, mas não, era simplesmente uma escada. Uma sombra. E uma Isso sombra. dava jeito agora em Fátima. Há muito pessoal que apanha lá um sol na cabeça. No fundo, na altura é que tinha razão, meter lá um toldo que era o OVNI. Caralho. Olha, eu vou avançar esta merda toda. Olha este certo. Mas também Monsenhor João Quaresma, vigário-geral da Diocese de Leiria, que foi uma das autoridades eclesiásticas nomeadas pelo Bispo para fazer parte da Comissão de Inquérito Canónico, considera natural e admissível que a Virgem utilizasse um meio de transporte como qualquer mortal, ou seja, um disco voador. Diz outro senhor que estava lá a assistir. Os pastorinhos viram a Nossa Senhora, as pessoas não viram, Sim. mas foram-nos concedida a graça de ver o carro que a tinha transportado do céu à charnética inóspita de Aires. Não vimos a Nossa Senhora, mas vimos o coisinho que ele levou lá acima. Yeah. O carro. Um beam of light. E eles usam isto como prova para mostrar que havia um disco voador lá envolvido. Depois fala aqui de quem tenha visto olho voador ou Foo Fighters. Um Foo Fighter não se sabia. É um OVNI que não é um disco voador. É um submarino no céu. É tipo uma oval. É tipo aqueles vídeos de OVNIs que o governo americano mostra. Yeah. É isso. Olha o desenho do que houve algumas pessoas que viram. É um isto. Zeppelin. É um Zeppelin, sim. É um disco voador envolvido por nuvens, que eles dizem que é semelhante ao que apareceu em Fátima. Porquê? Porque houve quem visse, na altura, e temos de dar um grande desconto a isso, que viu, não só não viu a Nossa Senhora, mas depois olharam para cima, viram um tal sol
que andou, e dentro do sol viram a Santíssima Trindade. Ou seja, o São José e o Menino Jesus foram lá buscar a Nossa Senhora. A Nossa Senhora descia, falava, blá, 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 dizia a Rússia, os comunistas, não sei o quê, subia para o disco voador, e lá no disco voador estava o Menino Jesus e o São José. Mas era menino, não devia ser adulto? Não, era uma figura mais pequena, portanto, devia ser o Menino Jesus. Mas o Menino Jesus não morreu. É a Santíssima Nem foi para o Trindade. céu. Foi o que as pessoas viram, Bruno. Foda-se, ok. As pessoas viram, lá está, os autores não dizem que é o Menino Jesus. Pois, as pessoas é que dizem que era o Menino Jesus. Uma entidade. Os autores dizem, veio aqui uma entidade lá abaixo e ficaram uns à espera dentro do carro. Mas esta teoria, Sérgio, dizes que isto não é um livro da pizza. Esta teoria é uma teoria da pizza, que é também a ideia de que as entidades vêm cá, falam numa frequência, conseguem controlar-te a mente, logo, como conseguem controlar-te a mente, conseguem-te fazer ver coisas que eles queiram que tu vejas. Logo, podem não ter visto nada porque foste controlado. E se estás a ver a Virgem Maria, ou o São José, ou o Menino Jesus, se calhar não viram. Sim. Foram controlados a verem. Portanto, as aparições não aconteceram. Houve só um contacto alienígena com as pessoas. Sim. Teoria da pizza. Eu acho que há muitos buracos nesta teoria, mas a teoria da igreja ainda é pior. É pior. É igual. Olha o que a Jacinta confessou à mãe. Quando ela entrou pelo céu dentro, ela, a Nossa Senhora, parece que as portas fecharam com tanta pressa que até os pés iam ficando entalados. Era tão lindo o céu, havia lá tantas rosas albardeiras, ou seja, ela viu um bocadinho do céu. Depois estas lâmpadas de luz, que era uma escada, a entidade descia, portanto, por uma estrada luminosa, uma rampa de luz, ou seja, deixava a escada, a entidade ia, ficavam lá em cima os dois à espera no carro. Epá, foda-se, a sério, é tantos filmes esta merda. Aí Estás está. Sim. O ET a ir para o céu. Sim, é isto. E aqui é Virgem Maria phone home. Virgem Maria volta para a família. Ela tinha um dedo indicador que dava muita luz também. Devia ter. Caralho, teorias de merda. Vou cagar para esta merda em que eles dizem que caiu cabelos de anjo naquela zona e que muita gente viu aquilo, e que há vários fenómenos de cabelo de anjo, que é fibra alvina, e que eles dizem que isso é um material daqueles que tu apanhas e ele desaparece, portanto não consegues analisar. Ok, sim. E dizem que é uma cena... Desmaterializa-se quando toca na Terra. Que é tipo uma coisa que os OVNIs largam. E que há várias aparições de... Aparições não. Tipo o dedo do Sauron, quando o Isildur pega naquilo. É tipo isso. Vários fenómenos, tipo no Avengers, quando desaparecem eles. Sim. Há vários fenómenos de OVNIs que largam... é tipo o canto de escape de um OVNI. Pronto, é isso. São os chemtrails deles. Olha, é isto como eu tinha dito, a cena do Francisco. No princípio da aparição, quando a Lúcia dizia que via Nossa Senhora, o Francisco, não vendo nada, aconselhou a prima a tirar-lhe com uma pedra. E a Lúcia disse à senhora, então você é Nossa Senhora do Céu e o Francisco não a vê? Depois a cena das ovelhas. O Francisco observou, então e as ovelhas? Já vão pelo trigo dentro e não o comem? E voltou para trás, porque as ovelhas iam comer trigo que não era deles. E a mãe perguntou-lhe, depois da Nossa Senhora sair, as ovelhas comiam o trigo? E ele, se as deixassem, comiam todo. Ou seja, enquanto a Nossa Senhora estava lá, as ovelhas não comiam trigo. Sim. Ela disse, estejam à vontade. A Nossa Senhora funcionava como o pastor alemão. A Nossa Senhora ia embora e as ovelhas, já podemos. Então iam logo ao trigo. Foda-se. O que é engraçado aqui é estas referências antigas. Sim. As ovelhas estavam a comer o trigo. Era como quem diz, se fosse hoje, a Nossa Senhora a aparecer, sei lá, numa bomba de gasolina, num encontro de tuning, os gajos, ela já não... Aí, mano, estás estou todo fodido. Estou todo, mano. Aí, mano, tens de meter um bocado mais de tabaco na ganza, que eu estou a ver a Nossa Senhora, caralho, foda-se. E estou a ver o Francisco. Olha. E está ali a sair do tubo de escape do meu Sativiza, mano, foda-se. E o Francisco, olha, atira uma pedra à gaja. Olha, Atira-lhe uma pedra. Olha, vou-lhe tirar uma pedra não só, vou-lhe tirar com a minha ponta e mola, caralho. Vamos furá-la toda. Vou chinar a Virgem. Virgem, dá-me uma moedinha. Mas eu fiquei a gostar bastante do Francisco e estou a ponderar comprar uma estátua de Francisco para ter em casa. Sabes, se ela aparecesse numa bomba de gasolina, ligava-se diretamente por Bluetooth às colunas deles, que eles estão a ouvir música.
Yeah. Eles ouviram. Eles ouviram o Transmaster 32. E E aquilo ela... para, eles rezem o terço. Isso. Ai, mano, ganda drop. O DJ Frankenlights, foda-se, ganda drop. Agora vem a batida a seguir, não é? Não, não é tanto, é. Para. Rezem mais! Ih, oh mano, tu ouviste a voz daquela gaja? Deve ser bem boa, vá lá. Eu gostava de ver isto ao vivo no Rocks, caralho. Aparentemente há uma quarta vidente que viveu num país completo de esquecimento e anonimato e que, por essa altura, viu não uma Nossa Senhora, mas viu outra entidade. Viu tipo um anjo. E olha, Bruno, eu tenho aqui uma coisa que eu escrevi aqui. Então, esta senhora, o facto dela ser anónima e não terem ligado, permitiu ter uma vida normal e chegar à velha. Ainda bem. Pronto, que é fixe. Ela diz... Sabes que o funeral da irmã Lúcia aconteceu quando eu estava em aulas. E estava a ter aulas ao lado da igreja, da Sé Nova de Coimbra, onde estava o velório. E foste lá? Não. Ela foi, mas via-se o cadáver? Como? Não sei. Não sei se era caixão fechado ou não, mas o velório foi lá. O Papa normalmente é caixão aberto. É. Portanto, ela se calhar também foi. Se calhar. Será que foi de óculos? Pois, é enterrada de óculos, não é? Faz parte da tua... Caramba. Pois. Vais enterrar o Stevie Wonder sem óculos? Vou, porque se eu fosse o responsável, sim. Caraca. Leiloava os óculos. Pois, não sei. Não é? Não sei. Mas eu escrevi, eu tenho aqui uma frase sobre esta aparição em que ela está, em que eles estão a entrevistar a senhora, e eu selecionei aqui um excerto para tu leres como Nela. Pode ser. Para tu leres com essa... Sabes que a irmã Lúcia morreu num dia 13. Ou se calhar morreu dia 11 e eles... Não, mais 2 dias. Mais 2 dias dá mais mística. Sim. Em 2 dias também não dá cheiro aquilo. Sim. Queres que eu leia isso então? Quero que leia a voz que tu usaste para falar da Nela. Da Nela? No episódio da Bárbara Corby. Da Bárbara Corby. Queres que eu leia o quê? Este bocadinho aqui. Então, primeiro a pergunta normal, não é? Sim. Ela está a descrever o que é que aconteceu. Sim. E então pergunto-lhe, na mesma onde costumava aparecer a senhora, quisemos saber. Sim, na mesma, representava-me então a mim. Vem cá e reza 3 Ave Marias. Vem cá, 3 Ave Marias. Eu tornei a perguntar à rapariga, Conceição, tu não sentes nada? Nenhuma voz dentro de ti? Eu disse assim, olha lá, há bocado. Representava-se-me que me diziam, vai lá e reza 3 Ave Marias. E agora parece que ouço dentro de mim, vem cá e reza 3 Ave Marias. Mas eu, sempre com o mesmo susto, tenho medo que o gato fosse fazer mal. Pronto. Tem uma frase engraçada, não é? E eles percebem o que é que ela está a dizer. Conceição, vai lá e reza 3 Ave Marias. E eu, agora parece que ouço dentro de mim, vai lá e reza 3 Ave Marias. E eu, pronto, sempre com o mesmo susto, tenho medo que fosse o gado a fazer mal, mas pronto, olha. Ora, lês um bocadinho aqui. Não sei, andava dentro daquela paradinha, por isso nunca cheguei a saber se andava descalço ou se andava calçado. Mas pareceu-lhe homem ou mulher, menino ou menina? Pareceu uma criança. Mas menino ou menina? Isso agora aí... eu não tive vagar para reparar. Ou seja, ela está a descrever, apareceu-lhe um anjo. Sim. Eu não tive vagar para reparar. A pila dele. Eu não vi. Os anjos não têm pila, não é? Não têm pila. Não vi uma pila, não vi uma besnica, olha, é um anjo. Sim. Então, senhora, isto é a senhora a relatar. Para ler esta parte. E é ela? É. É ela a dizer como é que reagiram Sim. então quando ela disse. Tem aqui o desenho dela debaixo do mar, ela parece um gigante debaixo do mar. E, tu és uma trapalhona, tu estás só a mentir, tu assim, tu assado. Oh, minha mãe, não estou a mentir, eu vi, e a Conceição também viu. Não fui só eu vi. E a Conceição também viu. Ou seja, é engraçado que este ceticismo que faltou em relação aos outros pastorinhos, este aqui também tentou e disse, não, estás a mentir, vai-te foder. Yeah. Não, eu vi, a Conceição também viu. Vai-te foder, tu e a Conceição. Sim. Essa Conceição ainda é viva? Interrompemos. Como se chamava a família dela? Não sei, era de longe, lá de cima, dos lados do norte, despite. Eu vim embora para a casa da minha mãe e ela ainda ficou na casa do patrão, nunca mais a vi. Ou seja, está aqui... Nela! Olha, despite. A sério. E pronto, e ela termina a dizer que a única coisa que o anjo lhe disse foi, olha, vem cá e reza 3 Ave Marias, vem cá e reza 3 Ave Marias. Foi a única coisa estranha que senti. Só, já viste o que é? Tu tens uma visão. Mas tem mais alguma coisa para me dizer?
bem cá e reza 3 Ave Maria. Olha, vê os Sopranos, que é fixe. Yeah. Olha, a partir de 2000 não interessa o cinema, o que interessa é séries. E ela, ui. Oh, meu, puta que pariu. Estas entidades interdimensionais, ou que vêm de outros planetas, ou que existem em planos materiais que não sei o quê, e que o máximo que conseguem é importunar crianças, mandá-los rezar Ave Marias e comer a sopa. Não, é que nem comer a sopa. É, olha, reza Ave Maria, bebe água Yeah. e está feito. É. E mais nada. Para uma vida longa, bebe muita água. Foda-se. E aproveita toda a comida que Deus te dá. E eles dizem Que às vezes é muito pouca. Eles falaram com a senhora, com a testemunha desta história, não falaram com a Conceição, porque nem sequer sabem se a Conceição está viva, mas fizeram um desenho do tal anjo e dizem que isto, dão como garantido que isto aconteceu e que é um encontro imediato de terceiro grau. Presença em Fátima de seres antropomórficos, modernamente associados aos OVNIs como seus operadores ou instrumentadores. Ou seja, este era um tripulante que foi mijar. Yeah. E que estava Foi debaixo de uma árvore. lá o principal, a Nossa Senhora, a falar com pastorinhos. Este foi mijar ali, viu uma criança e disse: está aqui a fazer, reza 3 Ave Maria, está feito. Yeah. E olha para o lado que eu não consigo fazer assim. Foi só isto. O anjo mija por onde? Deve ter um buraco para isso, não? Pois, Ou não mija. se calhar não mija. Se calhar largar arco-íris ou uma coisa Se calhar assim. abana as asas e sai um líquido tipo orvalho e é o mijo deles. Mas, e a minha questão é sempre, eu escrevi aqui, porque é que o ET pedia que se rezasse a Ave Marias? Qual é a cena, meu? Pois, Deles com isto? não sei. Se eu viajasse para outro planeta e visse uma civilização menos avançada que a nossa, mas capaz de comunicação verbal, ou seja, avançada QB, eu se calhar ia cair na tentação de gozar com eles. Se calhar fazia isto. Yeah. Se calhar, olha, quero aparecer nos telejornais deles e nos livros de história deles, vou fazer aqui uma macacada, vai ser engraçado. Mas se calhar mandava-os fazer coisas mais engraçadas, de rezar Ave Sim. Marias. Sim, a partir de agora anda só a pé coxinho. Eu não acredito que esta civilização não tenha um sentido de humor melhor. Tipo isso, por exemplo. Epá, e é estúpido, imagina que esta civilização já apareceu noutras épocas históricas, apareceu antes de haver Igreja Católica e aparecia um australopiteco a dizer: olha, não te esqueças de rezar 3 Ave Marias, e eles com aquele cérebro pequenino, sem perceber um caralho que eles estavam a dizer. Ele, não, eu vou para a Europa. Olha, reza. Vou para a Europa. Reza 3 Aves Marias e cuidado com o comunismo. E daqui a uns anos vou tentar matar o Papa e não vou conseguir. Eles a encurralarem a entidade com lanças de sílex, com pontas de sílex e a comerem a entidade tipo um mamute. Mas sequer é por isso que a entidade só aparece a crianças inocentes. Porque se a entidade me dissesse: olha, tem aqui um segredo que é, se vocês me apetecerem, na cena do terço e da confissão aos sábados, a Rússia vai deixar de ser comunista. E eu, ok, fixe. E o Euromilhões? Yeah. Sim, e desculpa lá, quem é que vai ganhar o derby? Não é isso que é Que eu quero jogar no placar. Ok, isso é muito lindo, o comunismo vai cair. Ok. Deus, que era o quarto segredo de Fátima ser: o Benfica vai ganhar ao Sporting em 2025. Ser assim uma coisa. Ser uma merda aleatória. Uma coisa assim mesmo. Não, mas é que ser este o segredo e aparecer no dia seguinte um gajo do Vaticano com um envelope: olha, estava aqui escrito. E eu, como é que nós sabemos que não escreveste antes? Descreveste há bocado. Foda-se, é ridículo. É engraçado isto. No fundo, o que eles fizeram é como aqueles mentalistas, que é: vou adivinhar que número é que estás a pensar e está aqui dentro do envelope. E eles arranjam forma de ter lá o número, não é? Que tu vais dizer. Foi o que eles fizeram com as aparições de Fátima. O autor Jacques Vallée diz que este tipo de seres pequeninos que aparecem vem de Magónia, um universo tão inatingível como os vários universos possíveis responsáveis pelos OVNIs dos nossos dias. É o universo de Magónia. E ele diz que este divide os seus anões, estes anões, em duas categorias: as criaturas negroides idênticas aos gnomos medievais, os trolls, estás a ver? Epá, Mas sim. é verdade, sempre existiu esses avistamentos de seres pequenos. As florestas de Fátima estão cheias, têm trolls. Epá, está bem. E as criaturas correspondem às descrições dos silfos e elfos da Idade Média e os contos de fadas presentes no folclore de todas as latitudes. Este livro está aqui na fronteira de dizer que fadas existem. Pois é. Não, isso. nem sequer está na fronteira. Passou está a a fronteira, dizer. mas não o diz muito claramente. Sustenta-se no autor. Sim, se viram é porque já foram avistados antes. Não é por acaso que os irlandeses acreditam em doentes. É porque existem.
Como é que é possível o ser humano ter inventado isto? Sim, é impossível. Se o ser humano inventou o Avatar... Não, Sim. um ser humano não pode ter inventado o Avatar. É uma cena que existe. O ser humano mesmo. não tem capacidade para inventar nada. Tudo aquilo que acha que inventa é porque existe. E muito mais. O ser humano, nesses tempos em que via os trolls e os elfos e não sei o quê, eles... É porque existia mesmo. Porque eles viam um terremoto a acontecer, não é? E diziam, não, isto é as placas tectónicas e não sei o quê. Já sabiam. Sim, foram os doentes que tiraram folga neste dia. São eles que sustentam as placas tectónicas e eles espreguiçaram-se, aquela merda abanou e deu um terremoto. Não, porque eu acho engraçado pegar nestas crenças de fases da civilização em que não havia explicações para os fenómenos naturais. Claro. Não é? Se uma pessoa está trovoada, tu sabes que é trovoada. Claro. Não sabes explicar, que eu também não sei. Sim. Não sei porque é que acontece. Não sei. Não os são as motivos. nuvens que batem Sim. umas contra as outras. Mas sei que alguém mais inteligente que eu já estudou isto Yeah. e sabe que é uma coisa que acontece. Sim. Nessa altura, não. Nessa altura, olha, Deus está a ralhar connosco. Não, ó Deus, o Deus trovão não é Zeus? Há vários deuses de trovão. Pronto, mas Zeus está zangado e está a lançar trovões. Não é Zeus, é uma entidade do universo longínquo de Magónia. E depois tens esta perspectiva animista da natureza, não é? Não tens ciência que explique. Dizes, olha, eu estava, se calhar isto aconteceu porque eu masturbei-me. Yeah. E pronto, não posso masturbar-me mais. Porque há aqui uma cena de Pavlov. Tu dizes, porquê que há trovada? Eu não queria que houvesse trovada, isto Pois. vai-me estragar a colheita. E então fazes isto. Sim, tenho 18 filhos, o número certo é 17, vou sacrificar um para que não chova mais. Boa explicação, pá, faz sentido. Pelos vistos, no Sabugal havia aparições de crianças loiras, os moirinhos, encantados, brincando nas margens do rio Coa. Criaturas de pequena estatura que, segundo as expressões locais, eram um encanto e a sua presença tida como pronúncio de riqueza no subsolo. Eu acho engraçado que o livro, pronto, eu aqui dou-me como culpado, porque eu estava a levar isto demasiado a sério, provavelmente por estar cheio de sede. Pois é isso. E a pensar, se calhar eu tenho de poupar as minhas idas à casa de banho porque eu não tenho água. E então eu estava a ler isto e a pensar, se calhar está aqui uma cena. Mas de facto eles assumirem que este folclore era uma coisa que existia mesmo e não a explicação que as pessoas na altura encontravam, e as lendas e essas coisas todas, é engraçado. É ridículo. Não é ridículo, é engraçado. Não, e sobretudo esta ideia de que a explicação mais lógica é a explicação paranormal. Pá. Chegamos à terceira parte, ao Milagre do Sol, e eu não vou amassar mais os ouvintes com isto, não vou amassar muito mais, só mais um bocadinho. E o que aconteceu foi que, na altura, houve A Dança do Sol, a Dança do Sol. que foi noticiado. Na altura, Esqueci. pelos vistos, aquilo foi visto por 50 mil pessoas, ou seja, tens aqui a validação científica desta Foi merda. um Nós Alive isso. É. Ele diz aqui que a descrição feita do Milagre do Sol é muito semelhante àquilo que o Steven Spielberg fez no Encontros Imediatos do terceiro grau. Sim. Ou seja, que eles conseguiram perceber a forma como a cultura popular iria retratar o avistamento de OVNIs. E foi aqui que começou aquele plano clássico de Spielberg, que é aquele plano das caras das pessoas impressionadas com uma coisa a aproximar-se. Sim. Quando E a tu vês, ver-se uma luz, não é? sim, quando tu vês a cara das pessoas a verem o dinossauro, Sim. e foi este shot de reação que aconteceu no Milagre do Sol. Mas sabes que esse número diz 50 mil, há jornais que noticiaram 30 a 40 mil, há outros que dizem 100 mil. Então vamos já a essa parte. Chega ao final do livro e eles subrepticiamente fazem uma análise estatística dos testemunhos. Ok. E eu fui ver. Eles falam o número de testemunhas na totalidade. Algumas falam em 30 a 40 mil, algumas mais de 50 mil, segundo os jornais. É tipo as manifestações, é sempre 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Sim, sim, sim. É sempre assim. Ok. E falam dos depoimentos. No entanto, os depoimentos que existem no total e os que foram usados para o livro foram... 3. Não, o total, nem diz aqui o total. Não há mais de 50 testemunhos, para Ok. dizer, sim. E apenas 2 foram redigidos no mesmo dia. E 4 no dia seguinte. Sim. 10 no mês de outubro. 9 em 1917, no mesmo ano. Ou seja, os testemunhos que existem foram todos construídos em cima daqueles 2 primeiros. E após 1917, 13. Sim. Mas eu acho que o número a reter é 2.
Entre 50 mil pessoas que viram aquela merda, só 2 é que foram escrever e é estranho, não é? Mas tu vais dizer como é que foi o fenómeno? Vou. Depois, a maior parte dos testemunhos foram recolhidos 25 em 1960. Na altura da Guerra do Vietnã, não é? Do Vietnã? E faltava um ano para a nossa? Em plena Guerra Fria. É estranho isto, é estranho. Esta análise estatística acho que é reveladora. O que aconteceu foi isso. Eles viram... Estava um dia de chuva. Sim, estava o dia de chuva. Houve quem visse o sol andar para baixo para cima. Houve quem não visse. Houve quem estivesse lá e não visse nada. Sim. Também houve esses que tiveram coragem de ir contra a maré e dizer, não vejo nada. Há pouco tempo tiveram 2 milhões de pessoas a ver o concerto da Lady Gaga. Achas que as 2 milhões de pessoas viram a Lady Gaga? Não. Nem acho que tenham estado lá 2 milhões. Eu acho que esse número dos concertos de Copacabana também é sempre empolado. Ah, sim. 3 milhões a ver o Rod Stewart, ou logo o que é que foi. Yeah. Eu não acredito nisso. Houve pessoas que descreveram como uma hóstia gigante, houve pessoas que descreveram como o sol. A tese deles aqui é que era o sol ficou tapado por nuvens e eles fizeram uma macacada com o disco voador para dizer às pessoas, atenção, estes pastorinhos não estão a mentir, e piraram-se. Yeah. Houve quem visse à distância, houve quem estivesse todo molhado, como se estava a chover, e secaram automaticamente. Yeah. Houve pessoas que tinham problemas de saúde, Paralíticos e cegos. que ficaram curados, o que também, pronto, vamos acreditar que sim. E uma cena que me fez bem ao ler o livro do Paulo Moura, para complementar este, e atenção, eu fui ler um livro sobre o assunto, podia ter lido mais, Sim. mas não me pagam por fazer um trabalho académico sobre Fátima, portanto, acho que já fiz demasiado. Só para dizer, para dizer, para as pessoas não virem dizer, mas se fores ler o livro tal do não sei o quê. Não, eu li mais um livro qualquer era necessário. Atenção, eu li um livro que é fixe e deu-me gozo. Eles citam aqui muitos um autor americano, um tal de... Foda-se, agora queria ver o nome do gajo. Um tal de John Haffert, que foi um gajo que é tido como um americano. Fui falar com as pessoas e as pessoas disseram isto. Um jornalista americano, o James Haffert. Sim. Quem era o James Haffert? Era um televangelista. E um gajo extremamente comprometido com a Igreja Católica e fundador de uma organização que não sei se alguma vez ouviste falar, mas que é o Exército Azul de Nossa Senhora. Não conheço. Pronto, uma organização criada nos Estados Unidos para usar a imagem da Nossa Senhora para combater o comunismo. Exército Azul, Exército Vermelho. Okay. Como é que eles combatiam o comunismo? Rezando o terço. Rezando o terço e fazendo a confissão no primeiro sábado de cada mês. E levando estátuas em peregrinação. Para sítios. Sim. Tipo cavalos de Troia. O livro... Nossa Senhora de Troia. No livro do Paulo Moura conta coisas sobre a Guerra do Vietnã que eu não fazia ideia, mas o Vietnã do Sul, a determinada altura, foi governado... Aliás, no início da Guerra do Vietnã, era governado pelo fantoche americano, que era um ultracatólico, que usava também a imagética da Nossa Senhora para galvanizar as suas tropas e para combater o comunismo do Vietnã do Norte. E foi uma guerra completamente desnecessária, porque fazia parte do acordo de paz eles irem a eleições em conjunto, só que a missão de combater o comunismo em todo lado fez com que os americanos se envolvessem e não só criassem tipo estes estados fantoches, estas guerras proxy, e a União Soviética também não está isenta disto, mas é uma guerra proxy completamente desnecessária e começada sob um falso pressuposto que foi o ataque no Golfo de Tonkin que foi inventado, sabe-se hoje. Sim. E a Nossa Senhora era uma imagem de tal modo venerada no Vietnã que há também avistamentos da Nossa Senhora de Fátima no Vietnã. Uau! De um preso de guerra católico que foi torturado, estava todo lixado, apareceu Nossa Senhora e ele apareceu com a cara fixe. Uau! Arrebentaram-lhe a cara outra vez e depois... Fixe. Em vez de o tirar de lá, ou em vez de aparecer aos torturadores a dizer parem de bater neste gajo, mandar um raio contra os torturadores, deixem-no de o torturar, não, permitiam que ele fosse torturado e depois ia lá os raios mágicos da Nossa Senhora para lhe curar a cara. Houve, como eu te disse, sequências de cores, houve quem visse o sol aparecer com o espectro de várias cores, tipo um disco ter brilhante. refletido para as luzes, para as nuvens, exato. Houve... Foi a primeira manifestação LGBT em Fátima. Sim, é verdade. Com as cores do arco-íris. Olha aqui uma boca para os céticos. Há muitos anos, isto disse no Jornal Portugal um cientista, um ateu. Há muitos anos já que o Sol é considerado relativamente ao nosso sistema planetário como estrela fixa. E a afirmação desta verdade custou alguns dissabores ao seu descobridor.
Galileu, não é? Pois vêm agora 3 pequeninos lapuzes e dão com a verdade científica em pantanas, fazendo pelas influências que dispõe na corte do céu bailar o sol sobre o lugar eleito de Fátima. Como quem diz. Estava a ser aquele nerd nojento de o sol agora a andar. Que estupidez. Yeah. Isso é impossível. No entanto, nos nossos dias, os ateus já não têm motivos para gracejar com esses fenómenos ou para afirmar que foi tudo uma invenção de labrigos. As testemunhas descreveram a verdade. Valha-me Deus. As testemunhas, as 3. Sim, valha-me Deus. Absurdo. As 3 que assistiram. E então, há este John Affert, há outro, um senhor que tu provavelmente conheces o nome dele, que é também um professor de Coimbra. Luís Reis Turgal? Não. Ah. Ativista pela questão de Fátima também. Não diz aqui que é, mas eu depois vim a saber que é. Mas pró-aparições. E pró-regime. Um senhor chamado Diogo Pacheco Amorim. É esse? Não é esse, é é nepotismo. Achas que o Diogo Pacheco de Amorim nos chega? Não, mas o pai dele era ministro, não era? É um Diogo Pacheco Amorim, é de Coimbra, é da família dele. É uma família ligada ao regime. Claro. E eu acho engraçado esses nomes de... Sim, aparecem recorrentemente. Eu queria chegar só aqui uma parte que eu achei muito engraçada, que nos permite fazer um paralelo com um livro que nós já lemos neste programa, que é o Carros com Mau Olhado. Sim. Mas ainda não cheguei, porque aconteceu também efeitos ao nível mecânica. Ok. Os automóveis com uma olhada, não é? Houve pessoas que ficaram molhadas e secaram. Sim, há esse fenómeno. Estava a chover. Houve pessoas que não secaram. Eu não percebo também essa seletividade deste secador. É porque não rezaram o terço. Quem estava a rezar o terço ficou ali sequinho. Que nem uma passa. Quem não estava, pumba. Ok. Então é a questão dos carros. Avarias mecânicas e efeitos de sucção. O motor do automóvel, conduzido por M. Filomenau, pedreiro de profissão, parou ante a aproximação de uma grande bola de fogo. A bateria do carro descarregou-se e os faróis fundiram. Isto é nos Estados Unidos. São relatos frequentes. Volta e meia acontece, um gajo está no carro, de repente ele para, deixa de funcionar e passado algum tempo começa a funcionar. Ou seja, um mau olhado, provoca mau olhado sobre os automóveis. E eu não sei, alguém poderia comunicar com o autor do carro, o automóveis com mau olhado, não sei se ele ainda é vivo, mas dizer-lhe que se calhar pode haver aqui influência extraterrestre no azar que ele tem. Pois, faltou um veículos, carro que foi atacado por uma entidade. Se calhar foram todos, nós é que não sabemos. Uma das viagens foi a Fátima. Olha aqui o que acontece, e foda-se, eu agora estou-me a sentir um bocado mal. Porque disseste o que disseste ao início, é isso? Porque nós podemos ter consequências na nossa vida sobre isto. Porque estamos aqui a gozar e a falar com escárnio sobre uma coisa que aconteceu e há um historial da Nossa Senhora foder engraçadinhos como nós. É? Olha aqui esta história. 2 amigos... Nossa Senhora foder é uma frase estranha. Não era no sentido literal. Olha esta história. 2 amigos, que designaremos pelas iniciais EL e Sr. S. O Sr. S. É o Sr. Sérgio? Posso ser eu? O Sr. Sérgio, sim. Este, muito conhecido pela sua visão financeira e educadíssima inteligência em assuntos bancários, foram de longada até Fátima. O Sr. S. é português, mas de origem estrangeira. Homem muito sério, não é, ao que se diz hoje, muito afeito a crer em milagres. Foram os 2 amigos no mesmo automóvel e foram pelo passeio, foram a Fátima. Foram pelo passeio rindo antecipadamente a crendice popular, ou seja, foram lá gozar. Foram, vamos ver estes labaregos. Vamos ver os parolos. Pelo caminho, falavam do milagre e comentavam-no rindo. A certa altura, a gasolina que levavam incendiou-se. Incendiou-se, dizem os experimentados automobilistas, sem nada que explique o incêndio. Chovia a cântaros, não houve choque nem fagulha, nada que aparentemente explique o fenómeno. Ou seja, estavam a gozar a Nossa Senhora. Espera que eu já te foda a gasolina. Pois é isso. Calma aí. A Nossa Senhora é amor, mas é se não gozarem com ela. Apagaram o fogo, recomeçou a marcha. Daí a alguns quilómetros, o para-brisas, sem um choque, sem uma pedra... Mas espera, o carro teve a arder e eles continuaram em andamento depois disso? Segundo a história, sim. Eles apagaram, obtiveram água, apagaram o fogo. Que é o que acontece? Olha, explodiu-me o depósito da gasolina. Isto é uma notícia que saiu no jornal, tal e qual. No Jornal Liberdade. Está bem. Esta notícia saiu no Jornal Liberdade e eu acredito que eles não tinham motivos nenhuns para mentir. Nenhuns. E eu acho que os autores dão esta história como tendo acontecido. Portanto... daí a alguns quilómetros, o para-brisas, sem um choque, sem uma pedra, fez-se em milhares de bocados. E a capota do carro foi arrancada como se mão hercúlea tivesse arrancado. Ok.
Pararam o carro, percorreram um caminho onde sucedera o desastre à procura de algum arame ou galho de árvore que explicasse o caso. Árvore nenhuma, arame nem sombra. E hoje, o Sr. S. declara que nem permite que diante dele se fale na aparição de Fátima, porque considera que foi castigo de irem a rir do milagre que lhes aconteceu. São pessoas de categoria e muito conhecidas em Lisboa. Isto nem é nada inventado. Não. Isto nada. aconteceu mesmo. Nada. Portanto, hoje, quando entrares no teu carro, lembra-te do que te pode acontecer. Pá, Estás pois, aqui a gozar. O que vale é que o meu carro não é gasolina. Agora, o que os autores explicam este evento, dizem que o que aconteceu não foi um castigo. É antes um efeito de sucção provocado por OVNIs. Aí os OVNIs gostam de chupar carros. Chupar carros. Pior do que isto, houve no dia 13 do corrente mês, de um mês de outubro, houve uns engraçadinhos que, munidos de um machado, cortaram a carvalheira sob a qual as 3 crianças se apresentaram naquele dia. Trouxeram a árvore, assim como uma mesa sobre a qual alguns crentes haviam armado um modesto altar onde foi encontrada a fotografia. Vandalizaram a cena. O automóvel em que eles iam, na ocasião da partida do referido local, teve uma pane, não ganhando o chofer e seus companheiros para o susto, receosos de serem ali encontrados. Estás a ver? Foram lá cortar árvores, foram armar-se. E mais, o chofer e proprietário do carro é um mecânico muito conhecido em Santarém. E, numa taberna de Santarém, na presença de alguns amigos à noite, que, a propósito de vários disparates ditos pelos colegas a respeito de milagres, contou o que se segue. À saída de Fátima, o carro para-me, de repente, apesar do motor continuar a trabalhar. A terceira tentativa deu uma impressão que a parte dianteira se levantava e depois começou a andar. No dia seguinte quis tirar o carro da garagem, mas não consegui pô-lo a trabalhar. Examinei-o e não encontrei nenhuma avaria. Desmonto-o, examino-o e trato dele durante 15 dias. Só depois é que o carro começou a trabalhar. Logo foi, não sei, mas o que sei é que a minha gente e eu considerámos isso como um castigo. Pronto, a Nossa Senhora, pelo menos aqui, não faz mal às pessoas, extrai-lhes os veículos. Foi o que aconteceu, segundo os cientistas que escreveram isto, foi um campo eletromagnético oscilante de alta frequência, portanto, como tem estas palavras complicadas... Sim. Não terem metido isso um fenómeno de física quântica. Sim. Houve também, verificou-se, efeitos de sucção sobre a azinheira, ou seja, chupar azinheiras. Eu vou-te dizer o que foi escrito nos interrogatórios oficiais de 1923, 6 anos depois. Ok. Uma senhora, a Maria Carreira, que depois, que era tipo, a Maria Carreira é uma testemunha que depois foi tipo ativista da cena, mandou construir a capela e não sei o quê, disse ela, antes da aparição, viu os grelos da azinheira viçosos e muito direitos. Depois da aparição, os grelos estavam como que inclinados numa rodazinha em cima para o nascente, como se os vestidos estivessem tombados nessa direção. Ou seja, alguém andou a chupar os grelos da azinheira. Eu digo-te uma coisa, foram os grelos que salvaram o santuário. Foi. E então, como tu podes ver, está aqui um desenho que mostra a marca do chupão da azinheira. Ah, ok, ficou ali... Fica aqui um chupãozinho na azinheira. Yeah. E aparou a azinheira depois de ser chupada. Sim, o chupão da azinheira, eu escrevi aqui. Ai, valha-me Deus. Houve curas, houve pessoas que ficaram imediatamente melhores de maleitas, que já tinham antes. Houve outras que só se aperceberam depois. Ah, ok. Se calhar já não me dei tanto o pulso, olha, foi a Nossa Senhora. Foi. E acontece, há vários OVNIs que têm este efeito nas pessoas, efeitos saudáveis, é tipo termas, tu Sim. estás com problemas. Há aqui pessoas que tinham tumores e o tumor desapareceu. Olha. Nomeadamente, a mãe do Sr. Engenheiro Mário Godinho, está aqui engenheiro porque é uma pessoa credível. É uma pessoa importante, sim. Viu o seu tumor ser curado. A Maria Carreira, a tal senhora que tem um papel importante depois na história de Fátima, disse que há 7 anos que estava desenganada dos médicos. E eu não sei o que é isto, estar desenganado dos médicos, mas é um termo, tinha pouco tempo de vida. E depois que esteve no sítio abençoado, viveu mais 39 anos. E dizem os autores, viver 39 anos após ter sido desenganada dos médicos pode ter algo a ver com a sua presença no local. Mas não diz que enfermidade é que ela tinha, diz que estava desenganada dos médicos. Ok. O que é desenganado dos médicos? É o médico que chega ao pé e desengane-se, o senhor vai morrer. É isto? Desenganada pelos médicos. Significa que foi informado que não há esperança para ele. Yeah. Para essa pessoa que tem uma doença terminal. E olha, depois disso, pumba! Mais 39 anos. Houve avistamentos em vários sítios e é aqui o que nós estávamos a comentar. Há aqui um FOMO, que é, tu vês o pessoal todo à tua volta a ver uma cena, tu queres fazer parte daquilo. E depois estás tão investido que
estás a ver a Nossa Senhora que, mesmo que não estejas, tu convences-te. Sim. E acho que é esta a razão de Fátima. Até porque eu não tinha noção da quantidade dos poucos testemunhos que há na realidade. E basta teres um mentiroso. Tu vês aqueles fenómenos de cultos e vês a facilidade com que se enganam milhares de pessoas para serem aldrabadas e para fazerem sexo com o líder, o guru e não sei o quê. Porquê é que isto não aconteceu na altura? Claro, não é? Sim, é um bocadinho como ires a um festival. Há pessoas que tentam convencer que tiveram uma ótima experiência. Não tiveram. Sim. Não tiveram. Tiveram horas ao sol. Pagaram 3 euros por uma garrafinha pequena de água. Viram o concerto através de um ecrã. E se alguém lhes diz, eu também vi o concerto através de televisão. Pois, mas era preciso lá estar para perceberes. Não era. E sobretudo com um pensamento que, por mais que digam, vem à cabeça de muita gente. Eu não digo 100%, mas... que é, espero não ter diarreia. Sim. Essa é a primeira coisa que é, nem é a questão da diarreia, esse é o segundo pensamento. O primeiro é, eu espero não ter de ir à casa de banho fazer número 2. Pois, ok, mas diarreia é pior. Não, é muito pior. Porque diarreia pode ser que tenhas de ir lá várias Sim. vezes e podes não ter tempo para chegar lá. Porque se estiveres na frente do palco e de repente dá-te... Não, aquele não tem chegas, de ser... Não chegas. Não chegas. Aí tens de optar mesmo. Pois. Se queres ver o concerto com o cu Sentas-te todo no borrado, chão, sentas-te no chão, esfregas. arrastas um bocadinho, Porque... aproveita que tens lá a palha e metes para funcionar tipo esponja de diarreia e está feito. E acontece disto e no dia seguinte vais dizer que tiveste um grande momento. Sim. Foi espetacular. Foi incrível. E uma história para a vida. Porque, olha, gastei 200 euros, fui para Lisboa, estive no trânsito, caguei-me todo, mas foi espetacular. Foi incrível. Foi espetacular, olha, ainda bem que fui. Ainda bem que fui. O senhor depois do Uber não gostou muito do cheiro que eu deixei no carro. Mas de resto, espetacular. Foi incrível, incrível. Tenho fotos fixes, Sim. de selfies, que nunca E vou quando esquecer. o pessoal vai lá à casa, eu mostro-lhes as calças, que eu nunca as lavei. Só para eles verem que eu não estou a mentir. Do Alipa 2023. Aqui, foi isto. Foi isto. Caguei-me todo. Pá, e Fátima é um bocado isto. Que é, há pessoas que dizem, que vão lá e dizem, senti cenas que não sinto noutro sítio. E porquê? Porque tu predispões-te a estares num espaço de contemplação. Podes sentir isso na Serra da Eira, Exato. ok? Ou na Serra da Freita, que tem pedras que nascem umas das outras, E cara. eu acho que muitas pessoas vão a pé para Fátima, porque também estacionar a 13 de Maio lá deve ser impossível. foda-se. Já viste? Não, e eu digo-te uma coisa. Eu preferi Tu ir a investires pé. 4 dias da tua vida a caminhares para Fátima. Às 4 vezes de mais, onde? 4 de onde? De Coimbra. Pois. Agora, se fores podes ir, em teoria podes ir da China. Vila Real de Santo António. Podes fazer... Passares o Alentejo todo, o Ribatejo, e chegares a Fátima e depois dizes, olha, não curti, não. Isso não acontece, é tipo ires para Santiago de Compostela. É o primeiro sítio onde tu sentes, cheguei e a seguir vou de carro para casa. Isso é tipo a minha experiência a ler o Infinite Jest. Exato. Que é, claro que gostei muito. Então, Sim. As horas que eu investi a ler este livro, tenho de gostar, senão, Pois é. senão fui estúpido. É um bocado Não, eu isso. gostei mesmo. Nem sempre foi uma experiência agradável, mas gostei. E acho que Fátima também é isso. Tu podes dizer, olha, tenho os pés todos fodidos de bolhas, mas Sim. Senti-me bem. Mas senti um alívio quando cheguei lá. Que foi aquele alívio de não tenho mais nenhum quilómetro pela frente. É verdade, isso é emotivo. É. Imagino aqueles peregrinos que chegam finalmente à Catedral de Santiago de Compostela. Ui, adoram. Só o facto de dizer, olha, acabou, Sim. já é uma sensação espiritual fixe. Sim, e deixa-me... sequer justifica todo o sacrifício. Vou lá Não dentro, vou dizer que não. vou-me roçar um bocadinho no santo, tens de o abraçar por trás, não é? Tem de fazer conchinha ao santo E está feito. e vai ser uma experiência completamente transcendental. Yeah. E eu acho que as visões de Fátima foi isto, mesmo a cena do sol andar, O bailado. o bailado do sol. Eu acho que a Nossa Senhora tinha dito que ia fazer uma gracinha nesse dia. Uhum. E eu acho que a gracinha já estava definida à partida que era Sim. aquilo. E tu- Achas que a música que estava a dar era o bailando? Bailando. Eu acho que Bailando. bastava a Igreja Católica meter lá no meio da multidão 3 macacos a dizer que o sol estava a andar à volta. Ah, sim. Quer dizer, está Então, mesmo! Oh, então não está. E o pessoal todo ia ficar, aqueles analfabetos, ia ficar, pois está. Olha, está a andar mesmo. Pois está. Eu não sei ler e também não sei ler o sol, portanto deve estar a andar. Deve estar a andar. Deve estar a andar, está a bailar, está a bailar.
nós precisamos que isto corra bem. E o livro é engraçado porque dá como certo todos estes testemunhos. Mas é um livro Eu da acho pizza, Sérgio. que se Desculpa. É. Sobretudo tu fazes o enquadramento todo, como tu disseste, académico, para uma merda que não tem nada de académico. Uma coisa é fazer um estudo académico e foi por isso que eu falei há pouco do Turgal. Eu disse Luís Reis Turgal, mas é o Luís Filipe, que é o filho dele, que é historiador, e a especialidade dele, a tese de mestrado, e não sei se a tese de doutoramento, foi a desconstrução do mito de Fátima, em que ele até escreveu um livro que se chama As Aparições de Fátima, em que aparições estão entre aspas. E ele faz um enquadramento histórico da necessidade de haver aparições numa altura em que a Igreja perde força em Portugal. Mas isso é um hater. É um hater. Aposto que já lhe foi o carro abaixo pelo menos 5 vezes. Sim, de certeza que ele... E então na apresentação da defesa da tese, deve-lhe ter dado, olha, diarreia. Deve-se ter borrado todo nesse dia. O extraterrestre tem diarreia. Mas quer dizer, eu não sei se a Nossa Senhora também castiga os autores por dizerem que ela é um extraterrestre. Pois, deveria. Deveria. Foda-se. Então, eu sou devia a mãe... haver um pós-fácil. Eu saber sou a mãe quantas do... vezes é que eles borraram a cueca depois de escreverem este livro. Eu, a mãe do menino Jesus, estão-me a dizer que eu sou o ET. Foda-se, não. Eu que até trouxe o menino para me ir buscar. Sim, eu gostei desse pormenor em que houve pessoas que viram essas figuras dentro do Sol e ficaram... Porque lá está tudo, porque tu vês tudo. Mas há aqui um pormenor, Sérgio, também, que é... Tu já tentaste olhar para o Sol há algum tempo? É um pormenor que eles dizem no Milagre do Sol, que é as pessoas conseguirem olhar para o Sol. Porque ele ficou opaco, não foi? Sim, é isso. Ficou tipo hóstia, ficou assim um Sol Tá mais bem, apagadito. Mas imagina, tu se olhares mesmo para o Sol, aí vais ver cenas. Vais. E vais ver coisas a dançar à tua frente. E nem que seja a tua retina a deslocar-se. Até ficas cego, sim. Sim, és limite, capaz. No limite. Olha, e depois dizes no final... A Nossa Senhora curou-me de um problema que eu tinha, que era ver. Sim, exato. Eu tinha um problema que era via. Sim. E agora houve um milagre. Houve um milagre. Em Fátima, que é deixei de ver. É verdade. Bem, estamos aqui nós, em 13 de maio, a falar sobre Fátima. E eu sabia que tu ias ser mais hater do que eu, porque eu tenho mais fascínio pelo absurdo do que tu. Acho que tenho, não é? Não, eu gosto de absurdo. Agora, gosto depois de poder dizer Ficas mais fodido com o absurdo, sim. Fico sobretudo porque penso a quantidade de tempo que estas pessoas investem em tentar explicar uma merda que é ridícula. E eu lá está, eu já fiz referência a isso, mas eu li este livro, ou uma boa parte dele, 50%, a parte fixe do livro. Li este livro numa situação em que eu estava sem água e a pensar como é que... O que é que eu tenho de fazer agora a seguir? Porque eu passei o apagão assim, isto aqui em 5 minutos resolve-se. Ia fazendo esse scope. Daqui a 5 minutos já temos luz. Mas dentro da minha cabeça, não tinha café, que para mim é fodido não tomar café, e estava também meio a alucinar. Portanto, eu a determinada altura, eu estava a pôr-me no lugar dos autores e dizer, estes gajos até... tem um ponto. Ou seja, estavas a alucinar. Estava meio a alucinar, sim. Okay. Ou seja, se metessem naquele estado mental, numa mata, em Fátima, ias ver via coisas. Merdas. Ias ver merdas, sim. Ia ver. E gostava, olha. Okay. Eu sempre vi Fecheiros Secretos, adorava aquilo. Sim. Era a minha cena preferida. A minha série preferida da altura era... Eu também sagrado, ver isso. E era quando as séries davam na televisão, então era TVI sextas à noite, ainda por cima aquele dia em que tu podias ficar acordado até mais tarde, associo os Fecheiros Secretos, esse período nostálgico. Portanto, quando me falaram deste livro, eu tenho de ler isto, porque cruzar aqui duas coisas engraçadas. O livro não é agradável, é uma tese de mestrado. Não é a coisa mais fixe de se ler, e é... Como tu estás a dizer, é facilmente desmontável porque a metodologia é pouco fiável. Vamos recorrer-nos de testemunhos. E depois eles desvalorizam o testemunho influenciado pela Igreja Católica. Fazem questão de dizer isso. Ou seja, eles dizem, os pastorinhos não disseram que era a Nossa Senhora. Só depois da Igreja meter o bedelho... São rebatíveis, não é? Só depois da Senhora meter o bedelho é que eles começaram a dizer que era a Nossa Senhora. Mas depois usam testemunhos recolhidos em 1960. Não, é fixe pensar que a Igreja Católica então fez apropriação cultural alienígena. Sim,
Eu fico com a ideia que há aqui uma crença da parte destes autores numa coisa quase pagã da senhora. Percebes? Aquele culto da... Sim, da fêmea. Eles têm aqui o nome, eu agora não me lembro do nome que eles usam, mas um culto que eles dizem que atravessa várias civilizações, de uma senhora que aparece, que é símbolo de fertilidade, A Vênus, é a não é? mãe natureza, Yeah. a Gaia, essas coisas todas. Yeah. A Vênus. Afrodite, yeah. E têm essa crença religiosa à partida. E querem que Fátima seja isso. E não querem que Fátima seja uma coisa católica. Yeah. E não é uma coisa única, ou seja, a prova deles é que, como isto já aconteceu, ao longo de várias civilizações em várias geografias, foi mais uma a aparecer. Sim. E que a Igreja Católica utilizou uma narrativa. Nisso não está errado, utilizou uma narrativa. Pode estar errado na questão de houve uma aparição. Pois. Ou várias, não é? Neste caso, 6. E não podemos ignorar aqui, quer dizer, eles criticam e bem o que fizeram à Irmã Lúcia, que foi calá-la. Eles tentaram entrevistar a Irmã Lúcia, não conseguiram, e calaram-na, por e simplesmente. Pegaram numa criança... A Irmã Lúcia que morreu há 20 anos, caraca. Pois. E pegaram numa criança e puseram-na a viver uma vida toda enclausurada e a ditar aquilo que ela poderia dizer. Criticam isso, mas depois recorrem aos autores que foram cúmplices desse encarceramento. O tal americano que eu referi, todos esses, esse Exército Azul, a determinada altura, eles eram uma organização super poderosa. Eles têm o maior edifício de Fátima, para além da igreja, que hoje em dia é um hotel, era a sede deles. Tem uma igreja otomana de um lado e uma igreja cristã do outro, que é para simbolizar a união da Rússia com o Ocidente. Ou seja, tem ali um edifício enorme. Compraram o mosteiro onde a Nossa Senhora, o convento onde a Nossa Senhora viu o menino Jesus, que dizem eles contam aqui essa história. Agora já não sei em que livro é que é. Penso que é no do Paulo Moura, que é, eles compraram esse convento porque o convento foi abandonado porque tinha uma praga de térmitas. Ou seja, não tinha condições de habitabilidade, ia cair a qualquer momento. Eles compraram-no e as térmitas desapareceram. E hoje em dia é um museu. Isto em Pontevedra. Há assim estas histórias, esta mitologia, que eu acho que era muito mais fácil também enganar as pessoas na altura, porque nós hoje temos fake news, temos boatos. Na altura, a primeira versão que existia era a versão que ficava. Era os poderosos controlavam a narrativa, então ainda era mais fácil manipular um povo analfabeto, que era o que nós tínhamos e que foi instrumentalizado para isso. Portanto, Bruno, tu não estás convencido que foi extraterrestre? Pois não? Epá, não. Eu estou 5% convencido. 5% convencido. Sim. E é por isso que vais dar quantas pizzas a este livro? Eu vou dar 8. Vais dar 8? Dou. É um livro da pizza. É um livro que poderia ter algum impacto na diminuição de fé de pessoas, ou quer de um lado religioso, quer do lado cético. Do lado cético não teria. Ou teria, como no meu caso. Pois, é isso. De dizer, se calhar... Diminuição de fé? Esta gente estudou mais do que eu, se calhar sabe. Mas eu custa-me dar 8 porque poderia ser uma leitura divertida. Ou seja... Eu gosto de livros de... Eu não quero usar o termo maluquinho, que é... De chalupices? Sim. Sim, eu gosto de coisas de chalupice. Também gosto. Acho piada. Porque pode dar a volta e tornar-se muito engraçado. Este promete no início e depois torna-se muito chato. E eu... se é para ser chalupice... torna isto mais cómico. Chegas a mais gente. Sim. Ainda no outro dia estava a pensar numa questão, que é, hoje em dia é muito fácil propagar conspirações, não é? Basta um TikTok. Mas esse era o lado que eu te queria falar. Sim, mas diz, desculpa. Basta um TikTok e uma pessoa entra ali num rabbit hole em que começas por, se calhar, os judeus, se calhar são uma coisa e tornas-te nazi facilmente, não é? Entras nesse buraco. Sim. Na altura em que este livro saiu, e na altura em que nós éramos miúdos, antes de haver internet, tu, para seres um gajo das conspirações, tinhas de ler livros. E eu, no outro dia, estava a pensar, e eu já fui um truther do 11 de setembro, quando era miúdo, em que... Sim, também. Eu já fui um desses que achava que era um inside job, porque li um livro.
Mas e do JFK? Do JFK, eu continuo a achar que essa conspiração é daquelas que é real. Pois é isso. O pior é isso, é que algumas parecem É real, quer dizer, há várias teorias. mesmo credíveis, não é? Há várias teorias. Eu pessoalmente não acho que tenha sido só um gajo sozinho. Pois a é decidir isso, fazer aquilo. o atirador único, não é? Sim. Eu Ou acho que houve apenas 3 balas eu disparadas. acho que há um bom argumento de gente dentro do governo americano ter assassinado Kennedy. E está bem explicado isso. Mas, epá, não quero ir por aí. Mas eu- percebes a ideia? Sim. E deixa-me só acrescentar um ponto a isso, que é, eu acho que isso também era giro, teve um tempo giro, que era o tempo em que tu lias livros sobre isso. Sim. Neste momento, tendo em conta, e eu estou-me sempre a lembrar aquele livro que tu me ofereceste, o Dem, do John Ronson, em que ele dá a conhecer alguns chalupas das teorias de conspiração, que era giro ler nessa altura em que ele deu a conhecer. Hoje não é assim tão giro ler aquilo. Pois, o Alex Jones é um deles. O Alex Jones é Tornou-se conhecido aí, gigante. o David Icke também, Sim. e de repente tu pensas, há muita gente a acreditar nisto, neste momento. E é assustador. Porque é mais fácil propagar essas ideias. Yeah. Eu, para ser Truther do 11 de setembro, eu li um livro. E foi o meu erro. Era garoto, eu devia ter para aí 16 anos, e li um livro sobre, sobre isso, sobre ser um inside job. E esse livro estava muito mal sustentado, mas para mim, eu tinha aquele argumento de autoridade, eu não sabia mais do que aquilo. Sim. Portanto, não podia ser cético porque não tinha sequer ferramentas para responder àquilo. Foi quando eu fui conhecer outras versões e que percebi que aquilo estava cheio de falácias e cheio de meias verdades. Sim. A ideia daquilo ser tudo uma conspiração, nem sequer, do ponto de vista prático, nem sequer faz sentido. Mas tive aquilo sem contraditório e comecei a acreditar. Hoje em dia é mais fácil. E este livro poderá ser a porta de entrada de pessoas para o reino da chalupice. Sim. Este tipo de coisas em que tu começas por aqui e daqui a pouco estás a acreditar noutras coisas. Sim, o tipo flúor em na água e não fadas sei o quê. e Yeah. flúor na água e vacinas que isto e vacinas Pois. aquilo, porque facilmente podes montar, olha, a Nossa Senhora veio aqui e disse que as vacinas provocam autismo. Mas Se temos a ciência que não sei o quê. Pois, mas o quê? Nossa Senhora. E para voltar ao início, eu respeito, acho que se as pessoas encontram conforto em Fátima, é fixe, e em festivais de música a mesma coisa, tudo isso. O mal é quando depois pegas na estátua da Nossa Senhora e dizes, estás a ver esta senhora aqui? Ela disse que os gays não podem casar. Como o João Paulo II usou, não é? Claro. Fez isto literalmente. Sim. Não é? Usar o culto mariano como forma de passar uma mensagem extremamente conservadora e destrutiva da liberdade das pessoas. Claro. A fronteira para mim está aí. Okay. Mas Tu deste pizzas a isto? ainda não. Dá lá. Fazer a média. 7. Dá 8. 8. Não, dá 8 também. 8 porque isto não é fixe. Ok. Não é fixe. Então, vamos despedir das pessoas? Sim. Pronto, no 13 de maio, espero que tenham gostado deste episódio. Se ouviram no outro dia que não no 13 de maio, vão a tempo. Só para Sim, dizer isso. É o especial 13 de maio. É. Foi o livro que nós arranjámos 13 de maio. Provavelmente, se calhar, não leríamos se não tivesse esta efeméride. Sim. Deixem o vosso comentário no Spotify, no Instagram. Sigam-nos num sítio e noutro sítio para continuar a fazer crescer este podcast. E se quiserem, puderem, sigam-nos também no Patreon, porque por 2€ por mês têm acesso a conteúdos exclusivos, quer do Jovem Conservador de Direita, quer quem gosta deste podcast, os Livros da Pizza, em que já há um episódio exclusivo, há textos, há sondagens para ver que próximos livros é que podemos vir a ler, há chats privados para podermos ir partilhando assuntos e conteúdos sobre livros. O Patreon é JC de Direita. Sigam-nos, são 2 cafés ou 1 café de aeroporto por mês. Ou uma daquelas estátuas pequeninas De Fátima. fluorescentes da Nossa Senhora. Não, pagas mais. É mais? Se calhar, daquelas que mudam de cor, com o tempo. Pois, porque depois... voltando, esquece. Queres voltar à mercantilização? Eu não vou falar da mercantilização. É isso. É um Porque negócio, isso é um negócio do caraças isto. É um negócio desde a Idade Média. Pois, Sabes que a Idade Média vendiam a quantidade de igrejas que têm pedaços da Arca de Noé ou pedaços da Cruz de Cristo, dá para construir cerca de 1000 arcas de Noé e milhares de cruzes de Cristo. Olha aí um livro do caralho, uma recomendação, um livro do caralho antigo. A Relíquia do Essa de Queiroz. Ah, Já leste? já.
Isso é maravilhoso. É muito cómico esse livro e brinca com isso. E brinca sobre a mercantilização de artigos religiosos. Sim, que é, ele vai à Terra Santa e traz a cruz de Cristo para Sim. oferecer à tia. Sim. A cruz não, a coroa. A coroa de espinhos, sim. E é muito engraçado esse livro. É. E Gostava de portanto... ler mais essa Queiroz, por acaso. Já li alguns e os Pá. que li gostei de todos. Pois, eu já li alguns também. Já li para aí uns 5 ou 6 dele. Eu não li tantos. Não liste o Primo Basílio? Não. Esse é fixe? fixe. É. O Crime de Padre Amar, sim? Olha, não. Eu acho que só li os Maias e a Relíquia. Ah, ok. Mas os Maias foi dos que eu gostei dos Maias. Os Maias é muito bom. Tu lembras quando tu leste no secundário os Maias? Leste Li. nessa altura? Ok. Mas li depois do Exame Nacional, curiosamente. Depois, deu-te vontade de ler. Deu-me vontade de ler. Porque eu lembro-me, antes de chegarmos à altura que tínhamos de ler os Maias, o pessoal mais velho dizia: "Ei, quando tiveres de ler aquela seca e não sei o quê, que horror, não sei o quê." Assustava-nos tanto para os Maias que eu peguei naquilo, tipo trabalho de casa, olha, eu tenho de ler esta merda que seca, toda a gente esquece seca, e adorei já na altura. Sim, sim. É um livro Aliás, espetacular. Li logo de seguida o Crime de Padre Amar, que também adorei. É fixe. É muito bom esse. Eu não li, olha, tem essa falha. Vale a pena. E pronto, já no século XIX, essa de Queiroz gozava com esse tipo de, Ah, sim, tens muitos. de crendices Sim, religiosas. de brincar. E Fátima é um negócio, para além do valor propagandístico, gera muito dinheiro. Algum. Até para o país, é bom para nós. É, algum. Tá? Tá. Então até para a semana. Livros da Pissa. Um podcast de Sérgio Duarte. Bruno Henriques. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Feita exclusivamente para Livros da Pissa.